Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Podfarma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão de entretenimento. Aqui quem vos fala é Lucas Mento, ao meu lado tem ninguém nada, ninguém esse. Cris Tulli aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus, indo pra mais um episódio incrível desse podcast, que tá, assim, ficando maravilhoso a cada semana que passa. Corre no YouTube pra assistir, foi um episódio maravilhoso com o Felipinho. Estamos cheios de Felipes, né? Uhum. Com o Felipinho, falando sobre toda a causa dele, sobre a doença, como funciona, o que eles estão precisando. Então procura aqui no YouTube e já segue a gente em todas as nossas redes sociais, @podfarmpodcast, pra você ficar por dentro de tudo. Exatamente. E lembrando, Cris, que é importante falar que ele precisa desse medicamento a tempo. Por isso que ele está com uma corrida contra o tempo. Sim. Porque essa medicação só faz efeito se ele ainda estiver com os músculos preservados, Sim. né? Então ele ainda está nesse processo, por isso que o pai dele está correndo tanto contra o tempo. Então, pessoal, vamos ter empatia, né? E vamos ajudar com qualquer quantia. R$2, R$5, R$10, R$20, R$100. O que você puder disponibilizar vai ser de muito bom grado. Vamos pedir pro editor deixar aqui o link novamente para vocês, o QR Code, né, para vocês conseguirem ajudar, que é um projeto muito importante. Exatamente. E começar agradecendo aos nossos patrocinadores, né? Muito obrigada a todos que estão com a gente desde o início, Drogaria Santa Maria, Metalab, G-Motors, a Mauri Contabilidades, que se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Com certeza. A Personalize também, que abraçou o nosso projeto desde o começo, né, Cris? Sim, manda as nossas canecas e para os nossos convidados. E com ideias sempre maravilhosas. Gente, se você precisar presentear alguém ou se presentear, que eu sou muito a favor que a gente tem que se presentear também, vá até a Personalize que eles vão ver qual é a melhor opção. Isso é narcisismo, você sabe, né? Se presentear, isso é narcisismo. Nada, eu adoro a frase, tipo, eu mereço. Eu parei com eu mereço, porque eu tava engordando muito, que eu chegava em casa e falava, hoje eu mereço um japinha. Aí eu comecei a engordar, a sopa não tava servindo, eu parei do eu mereço. Mas eu acho que eu mereço muita coisa. Com certeza, Cris, eu também acho. Não acham, eu me apresentei. Não, eu emiti meus comentários, mas eu guardar eles pra mim mesmo. Eu agradeço por você não começar a evitar crise, entendeu? Ô, Lucas, e hoje a pegada vai ser voltada pra Cris, né? O nosso assunto hoje, a gente vai direcionar aí pra área da Cris. Ó, depois de... Deve ter quase um ano que não vê um farmacêutico aqui. Acho que os últimos foram as minhas amigas, né? A Ana e a... Jesus, esqueci o nome. Você esqueceu o nome das tuas amigas. Caralho. Ana e... É porque tá na minha cabeça tá TT, mas não é TT. Maria Tereza, Ana Tereza. Tal episódio, uma da indústria farmacêutica, a outra era da pesquisa, agora também se rendeu ao balcão de farmácia. Com certeza. Ana Tereza. Perdão, meu amor. E falando em indústria, a Metalab, que acompanha a gente aí, né, Cris? Sim. Tá nos ajudando aí com o patrocínio. E hoje a gente... E hoje o farmacêutico é totalmente fora... farmacêutico já é fora da curva, né? Pra gente entrar pra fazer farmácia tem que ser fora da curva. Já tem que ser fora da curva, mas é um assunto interessantíssimo. Nós estamos com o farmacêutico bioinformata, atuando como sanitarista e cientista de dados em apoio à formulação de políticas na área da saúde digital. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E a gente tá aqui aguardando pra você explicar o que é tudo isso que você faz. Bom, muito obrigado, então, pelo convite, né? É uma honra estar aqui no programa. Já vi que vocês têm aí dezenas, talvez até centenas de vídeos já, né? Contando os cortes e tal. Sim. Eu venho acompanhando o trabalho aí desde o primeiro, né? O 001, né? Com certeza. Inclusive, você faz parte da ideia do projeto, Sim, né? Sim, o Felipe faz totalmente parte. O projeto começou o seguinte, né? Como eu sempre falo, que veio assim... estralando, né, Fê? Vou te cortar pra gente começar desde o começo o assunto. Aí eu busquei o Felipe, era lá mais de meia-noite, né? E eu, Ai, Felipe, eu tô precisando de ideias, tal, pra divulgação da farmácia, eu quero levar mais informação, não sei o que lá. O que eu faço? Uma pegada diferente. Ele falou assim, um podcast. Aí eu, podcast, adorei a ideia. Bora! Gente, eu nem lembrava. Mas, assim, é um formato que está muito em voga, né? As pessoas, elas podem tanto assistir quanto ouvir. Sim. Né? Então, muita gente está ali lavando louça, correndo. Inclusive, a gente está disponível no Spotify, galera. Então, entrem aí nos aplicativos, né? Eu ouço no YouTube Premium, né? Que eu tenho o YouTube Music. Né? Não tenho Spotify, mas eu tenho, né, as formas de acessar também, né? Sim. Então, é muito importante porque as pessoas estão mais ouvindo, né? Dirigindo,
fazendo uma atividade física, etc. e tudo mais, né? E estamos falando aqui num ambiente de saúde digital e no meio digital. Então, a gente está falando de redes sociais, cada vez mais ocupando o tempo da nossa vida. Então, o quanto que é real, o quanto que é virtual, né? O nosso dia a dia, né? E quando a gente pega também na interação das pessoas com os dispositivos, está cada vez mais natural. Eu brinco que isso daqui, um celular, né? A gente já vira quase que um ciborgue. Porque ele já é parte da gente. Quando a gente esquece o celular, é como se tivesse uma parte do nosso corpo, né, faltando. É um dia estranho, né? É um dia estranho. E isso é positivo e negativo. Traz coisas muito boas e coisas ruins. Então, a forma de nós trabalharmos enquanto profissionais da saúde também mudou. Então, a gente realmente não trabalha mais só no papel ou só sem instrumento algum. A gente trabalha utilizando a informática. E existe um profissional, assim como tem um arquiteto e engenheiro que trabalha no planejamento das casas, na construção, etc., antes dela ser feita, e também durante, e até mesmo trabalha nas reformas, existe o Informata em Saúde, que é uma especialidade que qualquer profissional da saúde pode fazer para poder atuar nessa área de informática em saúde ou de saúde digital, que são sinônimos. Ô Felipe, mas assim, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. O que te levou pra farmácia, o curso de farmácia, como que você chegou e o que te fez levar para esse lado digital? Bom, eu sempre soube que eu queria trabalhar como cientista, né? Então eu assisti o Mundo de Bigman. Isso daí talvez vocês não vão conhecer, né? Mas é realmente um programa de quem nasceu aí nos anos 80, quem teve a infância durante os anos 90, assistiu bastante o Mundo de Bigman, que era um cientista maluco com cabelo arrepiado, barba... barba não sei se ele tinha, não, agora eu não lembro mais, mas tinha um jaleco verde, limão fluorescente. Era o meu sonho, né? Infelizmente, nós somos obrigados a usar jaleco branco, né? Assim, não é verde. O meu dentista é o jaleco preto agora, né? Então, assim, já tem jaleco preto, né? Mas, de modo geral. Na enfermagem também uso verde, mas enfim, né? Usa rosa, mas roxo. É um verde limão fluorescente, né? Um verde neon, né? E ele tinha um rato de laboratório que era gigante, né? E uma assistente. E aí eu realmente me via naquilo, me via fazendo experimentos, me via fazendo ciência, só que eu sempre gostei de informática. Então, com 13 anos, eu fiz curso de montagem e manutenção de computadores e já comecei a ganhar meu dinheirinho, já comecei a trabalhar e eu fiz programação. Então, eu já era programador, eu fiz Cefet, antes de pensar em farmácia. E aí, o que é curioso é que antes mesmo de saber, porque eu não tinha muito acesso à informação, de que para fazer farmácia, para ser farmacêutico, você precisava de faculdade, que até então só conhecia medicina, não tinha esse conhecimento de faculdade, etc., né? Eu não sabia que para trabalhar na farmácia você precisava de faculdade. Porque para quem olha de fora, fala assim, você vai entregar uma caixinha, né? Qual a dificuldade, né? Não é assim, e não é, né? Não. Tem uma ciência por trás daquilo, né? E a gente espera que essa ciência seja aplicada, né? E aí, eu já tinha desenvolvido um software para farmácia de manipulação, antes mesmo de conhecer o curso de farmácia. Nossa! Então, isso foi em 2000, no ano 2000. Foi quando eu desenvolvi um software, né? E aí eu me deparei com o Formulário Terapêutico Nacional, né? Que para quem não conhece, você pode até acessar aí no Google e procurar. Tem as formulações farmacêuticas todas ali, organizadas, né? É um manual de referência que a gente tem. E aí, através desse livro, né? Eu informatizei tudo que estava lá. Eu informatizei o Formulário Terapêutico Nacional, antes de conhecer que farmácia era um curso de graduação. Aí eu descobri também que tinha um curso de graduação aqui na Federal de Alfenas, né, que realmente eu não sabia, apesar de passar minha infância aqui, né, minha mãe que está aqui também, todo mundo, eu sempre vim para cá todos os anos, eu não sabia que tinha duas faculdades, eu sabia que só tinha uma, que era a do Velano, que a pessoa fala, né? Eu não sabia, e eu também não estava muito ligado nisso, né? A gente tava... Você não morava em Alfenas? Eu não morava em Alfenas, eu sou nascido em Santos, e eu vinha para cá todos os anos, basicamente para passar o Natal. Né? Eu achei que você morava aqui também. Eu morei aqui, eu vim pra cá com 18 para 19 anos, e aí foi quando eu passei no vestibular na Federal de Alfenas. Que ainda era EFOA. Na EFOA. Pra quem não sabe... na Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas. Pra quem não sabe, Felipe é meu sobrinho, o Lucas também. Somos primos, então. Amores. Portanto, na árvore genealógica... Pela lógica. Pra você não fazer o algoritmo aí na cabeça, né?
E aí, no curso de farmácia, a informática, ela me perseguia. Então, por exemplo, né, o PowerPoint não funcionava. Aí Era o Ferré ia que lá tinha o Ferré para consertar o negócio. O teclado tá sem mouse, tá sem teclado, não sei o quê. Eu que ia lá, o laboratório de informática dava problema. Eles me chamavam no meio da aula. Sério? Meu Deus. E durante o curso de farmácia, eu trabalhei 4 anos em farmácia também, né? Então, eu trabalhei na Farmácia Santa Maria e também a informática me perseguia, porque caía os servidores, quem ia consertar? Então, eu era um farmacêutico que fugia da informática, mas ela me perseguia também. E aí eu fiz iniciação científica em Química Analítica, com a Lucelena. Fiz depois iniciação científica com fitoterapia, com fitofármacos, né? Extração vegetal e tudo mais. E também fiz... Aí a minha mãe aí... Sem problemas, acontece. Acontece, né? Idosos, assim, uma geração, né? São várias gerações. Mas aí, depois que... aí eu fiz uma terceira iniciação científica que foi com desenvolvimento de software, inclusive com uma entrevistada aqui de vocês, a Luciene, professora Luciene da Farmácia Escola. Ela foi a primeira iniciação científica com bolsa, que ela conseguiu, foi o primeiro aluno bolsista dela, né, pela FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. E foram 2 anos de desenvolvimento de software na área de farmácia clínica, né, da área de acompanhamento farmacoterapêutico, ou atenção farmacêutica, né? Enfim, e aí foi aquela coisa, né? Esse software, ele era um software de acompanhamento clínico e também interações medicamentosas. E acabou que ele foi a base do meu doutorado, que foi também na área de interações medicamentosas, que basicamente, quando você toma mais de um medicamento simultaneamente, um pode interferir no outro, positivamente ou negativamente. Né? Tem os efeitos que a gente chama de sinérgicos e os adversos. Então, aí, a iniciação científica me fez eu passar no doutorado direto em bioinformática. Nossa. Por isso a importância, né, Cris, pra gente que tá no balcão da farmácia, né, Fê, tá sempre orientando, né? Porque a gente pergunta, quando chega a receita, você tá tomando algum outro medicamento? O que você toma? Então, é a importância do farmacêutico no balcão tá explicando o que as pessoas estão tomando, porque um medicamento com o outro pode agir e, além de não cumprir o que ele deve cumprir, não é isso, Cris? Sim, ou ele pode piorar os efeitos colaterais um do e outro, te causar um problema maior ainda, né? Tem uma palavra muito antiga, que eu vou usar aqui para um outro sentido, né, que é o aviamento. Não se fala mais essa palavra, né? Mas é a avaliação do farmacêutico, da fórmula, da composição e da vida da pessoa também. Então, não é aquele ato mecânico de entregar uma caixinha, né? Muitas vezes é porque você já tomou aquele medicamento há muito tempo, já sabe que está funcionando, etc. Mas é sempre bom, principalmente ao começar um tratamento e tendo aí 2, 3, 4, 5 itens diferentes, perguntar para um farmacêutico para ele fazer essa avaliação. Sim. Ô Felipe, pelo que eu entendi que a gente estava conversando anteriormente, você sempre utiliza a informática para desenvolver onde você está trabalhando, facilitar, eu não sei se é a palavra, mas vou utilizar, para facilitar o que você está fazendo no momento e que aquilo se torne mais prático e acessível? Sim. Aí, nós utilizamos a informática muitas vezes para automação de tarefas. Então, a gente quer trabalhar menos. Né? Então, ao invés de pegar lá e fazer continha na mão, a gente passa, né, o código de barras, ele soma automaticamente e já gera nota fiscal. Antigamente, você fazia uma nota fiscal manuscrevendo. E assinava, carimbava. Por item. Então, a gente faz isso e a gente consegue fazer, por exemplo, né, muito mais vendas no varejo graças à automação de tarefas. Da mesma forma, quando ela vai direto, né, para um sistema de contabilidade, etc. Então, a gente faz isso também na área clínica e também, por exemplo, eu tive uma experiência na indústria farmacêutica, em que nós tínhamos dezenas de documentos, né? Nós temos toda uma documentação que comprova cada etapa da produção. Então, desde que você pega o fornecedor, o granel, a produção na embalagem final, o armazenamento, as vendas, né, a rastreabilidade, todas as etapas do desenvolvimento e da fabricação de um medicamento são documentadas. Você pode documentá-las em papel. Agora, como é o controle disso? Né? Como que você faz, por exemplo, para saber se aquele ambiente está controlado? Né? Você vai lá, pede a prancheta, olha manualmente a data e a hora, e a temperatura, a umidade, etc., né? As partículas viáveis, né? Isso eu estou falando do ambiente de indústria, né? E você vai lá. Agora, se você informatizar isso, o software pode te dar um alerta.
E aí é interessante também que quando você informatiza, você consegue trazer mais pessoas para trabalhar nas funções. Então eu trazia estagiários de último ano de farmácia para me ajudar nas funções, porque eles operavam os softwares, entendiam os aspectos regulatórios e aplicavam de uma forma muito mais clara do que ficar lendo um monte de papel com manuscrito, com letra feia e tal. Então, você avança em certos sentidos também. Aí fica um brinco, né? E como é que você chegou até o SUS? Aí o SUS, a gente fala que é um bichinho que pica a gente, e aí a gente fica assim, nunca mais você quer sair, né? Foi logo no doutorado. Foi engraçado que esse software que eu desenvolvi na iniciação científica, ele ganhou um prêmio, e aí esse prêmio foi lá no Ouro Minas, lá em Belo Horizonte, e aí nesse prêmio eu já fui convidado no mesmo dia para participar de um grupo de pesquisa em economia da saúde, lá na Faculdade de Medicina da UFMG, e aí, porque o pessoal estava lá, falou, que legal, venha trabalhar com a gente, economia da saúde e tal, e aí eu fiz várias... disciplinas e fui conhecer melhor o SUS, né? Porque na graduação, na época que a gente fez, né, e eu acredito que melhorou bastante esse aspecto, o SUS ainda estava começando a entrar na grade da graduação. E aí a gente fazia estágio, mas a gente não entendia o sistema, o SUS como sistema de saúde. Eu fiz estágio numa farmacinha do SUS e ficava dispensando ali, até quase que mecanicamente. Então, a gente não entrava muito no caso, não vamos entrar em conflito com o médico, mas como assim? Não existe conflito, né? Hoje a gente sabe que tem a saúde da família em que a gente vai dialogar, que a gente vai discutir caso clínico, etc. Que inclusive está bem aceito em Alfenas, um trabalho até feito pela Luciene e pelo Tiago, que já estiveram aqui, de ter esse consultório farmacêutico, de ter uma assistência farmacêutica na dispensação e conseguir colocar os alunos fazendo estágio e consegue, caso tenha uma interação medicamentosa ou tenha um erro de prescrição de acordo com a nossa visão, ter uma aceitabilidade do médico para discutir aquele caso. Então, não sei como funciona nas outras cidades, mas em Alfenas a gente tem um acesso legal com os médicos. Pois é, isso é muito saudável, muito necessário. Nenhuma profissão esgota o tratamento de saúde. E a gente tem que colocar o usuário no centro. Ele tem que assumir, junto com os profissionais da saúde, o seu cuidado. Não é uma coisa que a gente só delega, né? E aí, lá na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, eu já estava morando em Belo Horizonte, né? Foi que eu conheci o SUS por meio até mesmo do SEBS, né? A gente tem o movimento da reforma sanitária lá dos anos 70, que apoiou a Constituição, para o SUS entrar na Constituição, porque até então poderia não existir o SUS, né? A gente poderia ser um sistema porque antes do SUS, quem só acessava os tratamentos, quem tinha carteira assinada, ou contava com filantropia, com as Santas Casas, etc. Então você tinha que contar ou com caridade, ou você pagava, ou você tinha carteira assinada. E o SUS universalizou o acesso à saúde. E eu não sabia nada disso. Eu saí da faculdade sem saber. Assim, eu não sei se eu fui um mau aluno, pode ter sido que tenha sido ensinado, eu não tenho percebido, tá? Dos professores aí, né? Desculpem, né? Mas assim, eu saí da faculdade sem ter essa percepção, né? E a gente não tem... A saúde não é apenas uma coisa individual, né? O processo saúde e doença, ele é também coletivo. Eu não estou dizendo que ele é só coletivo, mas tem um equilíbrio aí. Então, posso fazer um parênteses aqui? Claro! Sim. Eu gosto de chamar um sociólogo, para os epidemiologistas brigarem comigo, que é o Durkheim. O Durkheim ele fez um estudo muito importante sobre o suicídio. E ele saiu coletando dados em cartório, mais de 100 anos atrás, para ver como que eram as questões sociodemográficas do suicídio, das características sociodemográficas. Então, ele viu, por exemplo, que homens cometiam mais suicídio que mulheres, que protestante mais suicídio que católico, ou o contrário, já não me lembro. Mais protestante mas que tinham homens com filhos ou sem filhos. Ele foi fazendo essa tipificação. Acho que homem e pessoas solteiras suicidavam mais do que pessoas com família e etc. Isso, pois é. E aí, uma coisa que é totalmente individual, que é o suicídio, na verdade não era. Tinham padrões sociais que levavam ao suicídio. E aí, se a gente tratar essa saúde apenas como uma coisa individual, sem entender as populações e onde que você se enquadra nesses subgrupos populacionais, você também está perdendo uma parte importante da ciência e da tomada de decisão.
né? Eu não sei se pode fazer propaganda aqui, por exemplo, no House, né, aquele seriado de medicina e tal. Achei que você ia fazer uma propaganda, falam... tipo Mercedes, não sei das contas. Agora é o House, o seriado do House. Não só da Metalada. Achei que ele ia ter uma Mercedes aqui, uma BMW. Eu tô precisando de fazer uma caneca personalizada também. Muito obrigado. Mas assim, eles faziam aquelas contas, né? Esse caso aqui é 1 em 100, 1 em 1000, 1 em 10 mil. Isso chama-se epidemiologia. Isso é saúde populacional. Então, são pilares. E o movimento da reforma sanitária, ele vinha de uma vertente que aconteceu na Inglaterra, né? Que, por exemplo, lá na Inglaterra tem o SUS. E o SUS lá é mais utilizado do que o daqui, né? A gente tem aqui 50 milhões de brasileiros que estão na cobertura suplementar. Lá mais de 90% são dependentes, são usuários exclusivos do NHS, né? E o que aconteceu lá? Na Segunda Guerra Mundial, depois que eles fizeram o SUS, para ter uma ideia, né, há relatos de que a espera para fábrica de óculos foi de 6 meses, porque milhares de trabalhadores tiveram acesso ao oftalmologista pela primeira vez. Jesus. Então, imagina o tempo que você tinha e a produtividade de pessoas que não enxergavam e operavam máquinas, por exemplo. Enxergavam mal e operavam máquinas. E isso quanto que não melhorou. Enfim. Então, a qualidade de vida que você tem quando você dá um acesso. Então, o SUS, ele é até algoritmicamente, né? Se a gente for voltar para a informática, lógico. Né? Porque você faz muito mais com muito menos. Tanto é que metade do orçamento que é gasto em saúde, metade do dinheiro gasto em saúde, é gasto na saúde suplementar, é gasto na cobertura privada. E a outra metade, grosso modo, tá, gente? Estou arredondando aqui, é gasto com o SUS. E o SUS atende 80% dos brasileiros. Então, tanto que o SUS faz, o SUS assume a maior parte das terapias de câncer, ele assume 100% do transplante, vacinação massivamente é o SUS, pesquisa, desenvolvimento, etc. Então, o SUS, ele tem um dinheiro muito baixo, então a gente gasta por habitante nem 1/5 do que a Inglaterra gasta, outros países gastam, 1/6, né? E o SUS, ele ainda assim está de pé. 30 anos depois, estamos aí. Né? Então, como não se apaixonar por isso, né? Por esse milagre, né? Porque, tipo assim, é um milagre você ter um orçamento tão baixo e você conseguir desenvolver e levar essa saúde para todos, né? Agora, uma questão, Felipe, que eu acho que abrange muito essa dúvida, né, populacional é o seguinte: essa questão da universalidade do SUS, né? Como é que funciona isso? Quais são os parâmetros que são usados dessa universalidade? O que eu posso chegar lá e pedir, falar assim, vambora, para cima? O SUS tem os seus princípios e diretrizes, né? Uma delas é a universalidade, a outra equidade, a outra integralidade. E as três funcionam muito bem, né? Igual a liberdade, igualdade, fraternidade, lá, né? Falando com o advogado aqui, né? Então, a universalidade, ela significa que todos podem ser atendidos. Você não precisa nem de um RG para ser atendido no SUS. Inclusive, muitos estrangeiros vêm para o Brasil para serem atendidos pelo SUS. É claro que os tratamentos que são os atendimentos, né, sem identificação para condições de urgência que são delimitadas também. Então, quando você precisa de um atendimento, por exemplo, um medicamento de alto custo, aí sim você tem todo um processo de regulação do acesso, onde você vai cumprir com protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, etc. Não vai negar o atendimento em um caso de acidente, por exemplo, com um estrangeiro. Porque, por exemplo, né, em países onde só existe cobertura privada, se você não pega nenhuma ambulância. Não. Porque você vai pagar, sei lá, $5.000, um valor, não faço ideia nem quanto que custa pegar uma ambulância. É perigoso ficar doente. Se você fraturar um braço, muitas vezes você não procura atendimento, você faz em casa o atendimento. Então, você mobiliza de qualquer jeito ali. A universalidade é isso, não existe nenhuma barreira, né? A integralidade significa que todas as condições de saúde serão tratadas. A gente não fala de cesta básica, a gente não fala de mínimo. Até aqui faz, outras condições não. Mas não é tudo para todos, né? Então, saúde é direito de todos, dever do Estado, né? Como está na Constituição, mediante políticas públicas. Então, a gente faz políticas que valem para todos, tem um elenco de procedimentos que cobrem virtualmente todas as condições de saúde, e é claro que aquelas condições de saúde que não são cobertas ou que ainda se tem uma fronteira de conhecimento, porque para você fazer uma política pública você tem que ter transparência, você tem que ter prestação de contas. Eu não vou poder dar um tratamento experimental
sem exatamente saber se aquilo vai funcionar ou não. E aí você tem a Conitec, que é a Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde, né? E ela faz as avaliações de tecnologias em saúde, ou seja, ela sugere, né? Ela coloca um dossiê para dizer se é para incorporar ou não. E, finalmente, a equidade não é igualdade, né? A equidade porque a gente quer acabar com as inequidades, ou seja, as pessoas que mais precisam, a gente vai atender de uma forma especial, né? E assim, então, por exemplo, temos ainda muita dificuldade, né? Por exemplo, de atender saúde indígena, saúde quilombola, etc., né? Lugares mais remotos. A gente tem a Amazônia legal, que são cidades extremamente distantes umas das outras. Então, a gente também tem que fazer chegar lá, onde, inclusive, o mercado também não tem lucratividade. Né? Então, assim, é muito investimento para atender poucas pessoas, não tem economia de escala. Então, a equidade, ela visa também tratar de forma diferente e atender às condições de saúde. Entendemos. Então, tipo assim, o SUS, ele tá com essa preocupação de atender até aquela última pessoa lá no fim do mundo, basicamente. Todos os brasileiros. Nós temos 203 milhões de usuários do SUS. Porque mesmo que a pessoa tenha cobertura suplementar, esses 50 milhões, ela será atendida no SUS. Então, o SUS não tem carência, o SUS não tem... ele não vai perguntar para você, etc., né? E muitos atendimentos, inclusive, que a iniciativa, que a saúde suplementar recusa, o SUS atende e depois tem o ressarcimento. Né? Então, o SUS cobra de volta, né? Nem sempre acontece, né? Mas, enfim, é um processo todo que para isso acontecer, mas esse dinheiro também volta para todos, né? Não é algo que funciona. E, assim, o SUS, é importante dizer, ele não é estatal, ele é público. Então, a boa parte dos prestadores do SUS são privados. São contratos que se fazem com os estabelecimentos, né, com as OS, organizações sociais, etc., para poder prestar esse serviço. E aí, é importante dizer que tem que ter a fiscalização. Então, o prefeito é responsável pelo SUS, o governador é responsável pelo SUS, o presidente da República é responsável pelo SUS. E muita gente já tem essa percepção que cada município tem um SUS diferente. Então, tem município que o SUS é mais resolutivo, né? Outra palavrinha aí, né? E o SUS menos resolutivo. Então, por exemplo, aqui em Alfenas, o SUS é muito bom, né? Assim, ele atende muito bem as pessoas, tá? Muita gente vem de fora para ser atendida aqui. Em Santos, na minha cidade, também. Então, muitas pessoas que eu conheço em Santos não têm plano de saúde porque não precisa. Né? Porque, de fato, conta, né, com o atendimento público. Né? Cobre muito, né? Atende muito toda a população. Sim, mas como ele disse, vai depender da gestão. E a gente está em um ano político, então está na hora de você avaliar em quem você vai votar, se essa pessoa vai levar em consideração a saúde, o que vale a pena para você. Com então, certeza. Fica aí uma ressalva para você olhar certinho antes do seu voto. Felipe, e assim, a farmácia popular, ela veio assim, e eu acho que ajudou muita gente. E hoje vem crescendo, né, diversos produtos que tá acrescentando na farmácia popular para facilitar cada vez mais o acesso ao público, né? Hoje tem até absorvente, né, Cris, que é fornecido pela farmácia popular. Como que foi esse processo de integração da farmácia popular para o público? A farmácia popular foi um dos programas mais bem-sucedidos aí da nossa Sexta República, né? Da nossa redemocratização. Porque, de fato, ela aproveitou o varejo, né, que tem uma capilaridade muito grande, para poder fazer o medicamento chegar onde precisa. Para ter acesso mais rápido. E a escolha, né, principalmente, né, de antihipertensivos, né, e antiasmáticos, foi assim, muito estratégica, porque ela realmente diminui a internação hospitalar e diminui morbidade, óbitos, agravos, etc. Né? Então, o Farmácia Popular tem mais de 10 anos já. Ele já atendeu mais de 40 milhões de pessoas. Até minha estatística aqui, pode ser que seja até maior esse número. Mais de 3 bilhões de atendimentos. Né? Quando você olha dispensações, itens dispensados, nós temos um histórico muito grande. E, de fato, as pesquisas já apontaram, né, que com estudos, por exemplo, pegando a população da Bahia e olhando se ela tem exposição tanto à farmácia popular quanto ao medicamento na unidade básica de saúde, se ela tenha uma exposição só à farmácia popular, já reduz a possibilidade dela ter agravos, né, e óbito. Se ela tem dupla exposição, ou seja, se ela também pega os medicamentos na UBS, aí ela tem mais ainda cobertura de medicamentos, e esses medicamentos levam a ter menos episódios, né, de
doenças e tudo mais que são do nicho, né? E é interessante porque está evoluindo, e aí falou da questão da pobreza menstrual, né? E até voltando então um pouquinho para a saúde digital, agora com o Meu SUS Digital, que é o aplicativo que o Ministério da Saúde disponibiliza, você pode fazer a solicitação na farmácia. Então, você pode usar o aplicativo para poder solicitar o absorvente, né, e tudo mais. E também controlar ali os medicamentos que você recebe. Todos ficam registrados ali. Né? Isso é um recurso bem interessante. Não só a vacinação também. Né? Então, a carteira de vacinação já está no aplicativo. Isso você estava me falando, né? Até ontem. E eu achei muito interessante, porque eu mesmo não sabia que tinha. Então, tipo assim, às vezes a mãe não sabe que nem que a vacina está atrasada e está ali... Mas, tipo assim, essa carteira de vacinação digital, por exemplo, eu vou lá, tomo a vacina... E aí, já fica registrada lá no postinho de saúde mesmo, mas já lança direto no SUS? Sim. Não sei se vocês se recordam, na pandemia, pelo aplicativo, na época tinha outro nome, hoje chama Meu SUS Digital. Você baixava o certificado vacinal. Então, se você tomou 3, 4 doses da vacina de Covid-19, já você, pelo aplicativo, baixava, você conseguia fazer a viagem internacional, ou enfim, para os fins que você precisa. Entrar em estabelecimentos, né? Na época tinha uma restrição. Então, hoje em dia, muitas mães não querem mais ter aquelas 5, 6 cartelinhas lá, com carimbo, né? Com escrito à mão ali. Querem ter a vacina no aplicativo. E esse aplicativo, sim, tem os alertas, ele já pode... Porque, assim, voltando um pouco até para a questão da ciência e da utilização aí, a pergunta que abriu aqui, né? Como que a gestão pública sabe se a campanha de vacinação está sendo efetiva? Primeiro, se ela está acontecendo como planejado. Depois, se de fato está gerando os resultados esperados populacionais. Nós olhamos os dados. Nós olhamos os grandes dados. A gente tem bilhões de registros administrativos, que a gente chama, do SUS e da iniciativa privada também, para conhecer esses dados. Então, como que a gente acompanha a cobertura vacinal? Nós avaliamos as doses administradas, informadas no Sistema Nacional de Imunização, e esses dados vão consolidados nacionalmente, então os municípios e os estados enviam esses dados para o governo federal, depois esses dados voltam até para você avaliar, e a gente olha denominador população alvo, né? Numerador, número de doses, ou número de pessoas vacinadas, e aí faz essa avaliação. Então esse estudo, esse indicador, é um indicador de cobertura. Sem os dados, como que a gente vai saber o percentual de cobertura? Então, a gente precisa consolidar. E é claro que a gente está falando de sistemas de informação que começaram 30 anos atrás. 30 anos atrás, talvez ainda tivesse aquela nota fiscal que eu falei de você fazer manuscrito e tal, né? Sim. Então, imagina até por uma hoje, exatidão, né? Desses dados, né? Porque, tipo assim, se eu for trabalhar com análise de dados e eu não tenho essa exatidão da quantidade que você está falando aqui, da questão de vacinas, né? E eu não tenho essa exatidão desse dado, não tem como eu melhorar uma política pública que eu não sei exatamente onde ela está falhando, onde ela está sendo sucedida. Então, se eu não consigo ter essa exatidão, eu não completo, né? E o porquê que está tendo a falha, né? E por que está tendo a falha, não exatamente. Tá chegando, você não consegue... Ou a população não está não aceitando. Está indo, exatamente, entendeu? Sim. Então, assim, não tem como eu corrigir aquilo que eu não sei. Então, para a gente ter exatidão, a digitalização é o melhor caminho. Hoje, e é maravilhoso, porque hoje o celular todo mundo tem e carrega, né? Como o Felipe falou que já faz, é uma coisa que faz parte da gente. Então, é muito mais fácil você estar ali no aplicativo, chegar para tomar uma vacina, falar assim, não, tá aqui, ou você vai fazer uma viagem. É uma coisa a menos para você ter que carregar, né? Sim, sim. Ô, Felipe, então você está por trás desses aplicativos que vão facilitar a saúde pública? De certa forma, sim. Nós temos na verdade, nós temos centenas de sistemas de informação. Esses sistemas de informação foram desenvolvidos no século passado, muitos. Né? Então, nós temos aí que a gente chama de sistemas legados. Então, é um legado, né? Uma herança. Né? Muitos deles, inclusive, são inspirados ainda no formato INAMPS, que é o sistema que eu falei que antecedeu o SUS, que é esse sistema de cobertura de uma outra lógica. Né? E nós queremos mudar a lógica, inclusive, de remuneração do SUS. Porque hoje a gente paga por procedimento. E a gente quer mudar para pagamento por valor. Então, ao invés da gente só falar assim, olha, você tinha que administrar aquela dose daquele medicamento, daquele leito, etc., a gente quer saber, a pessoa melhorou?
diminuiu a internação, aquela prática de promoção, de prevenção. Então, a gente quer remunerar de outra forma. Para aumentar a efetividade das campanhas. Para aumentar a efetividade das campanhas. E qual é o meu envolvimento com isso? Né? Eu não estou fugindo da pergunta, né? Ele já faz uma volta, né? Faz um arco assim. Né? É porque a gente tem um marco muito importante que é a Política Nacional de Informação e Informática. Essa Política Nacional, ela teve a primeira publicação dela em 2015. Então, a gente ficou informatizando o SUS sem uma política nacional. Então, cada um fazia do seu jeito. Então, os municípios adotavam ou não adotavam prontuários eletrônicos, né, os hospitais geridos pelos estados, ou, enfim, governo federal. E aí a gente tem centenas de sistemas de informação que não se conversam. Este é o cenário. E aí, qual é a minha atuação nisso? Nós criamos uma comissão, uma instância de governança nacional, em que participam os municípios, né, através do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, os estados, através do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, onde eu trabalho, inclusive, o CONAS, né, inclusive, deixando claro assim, eu estou aqui com o Felipe, não estou necessariamente refletindo a opinião deles, né, mas a minha opinião é convergente, mas enfim, estou aqui com o Felipe, né, e o Ministério da Saúde. Então, nessa comissão tripartite, nós definimos as políticas de informatização. Então, para a gente fazer padrões, porque assim, vamos pensar, né? A gente tem o raio das tomadas, né? Que foram mudadas, agora tá mais padronizando, assim, né? Mas o mundo inteiro, você tem lá 20 padrões de tomada, né? E isso é o caos, né? Sim. Assim, e no Brasil, você tem 2 eletricidades, né? Eu mudei para Brasília, lá é tudo 220. Então, aqui é tudo 110. Aqui é tudo 110. Tive que me desfazer de tudo ou comprar aparelhinho e enfim. E quando a gente não tem padrão, como é que a gente faz, né? Então, essa instância nacional, ela é uma instância que ela define padrões, ela conjuga padrões ou ela chama consultas públicas para definir esses padrões e também atua por trás da implantação e da informatização, não só do SUS, né, mas porque também tem um comitê gestor da saúde digital onde participa a saúde suplementar, a ANS. Então, a gente também inclui, né, ela tem a Fiocruz, ela tem a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a gente informatiza o SUS com um acordo nacional. E aí os municípios, os estados, as agências, a iniciativa privada tem que seguir esse padrão. Então, por exemplo, aqui na farmácia, o SNGPC, né, o Sistema de Controle de Produtos Controlados, né, enfim, não está mais de pé. A gente está rediscutindo isso para colocar um outro sistema no lugar junto com a Anvisa. A Anvisa não pode sozinha mais definir as coisas. Por quê? Porque ela tem que agora interoperar, por exemplo, com a prescrição eletrônica. Sim. Então, hoje, cada vez mais a prescrição eletrônica está aí, né? Então, ela teve um boom e diminuiu. Então, quando ela surgiu, foi um caos, porque a gente tinha que se adequar para recebê-la e várias plataformas diferentes, que acho que isso dificulta um pouco na dispensação também. Acho que se tivesse uma unificação de plataforma, como funcionar, como dispensar, seria interessante. Mas agora deu uma boa diminuída. E é importante lembrar também, né, fazer um ressalvo aí para a população, né, para todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Gente, quando a gente não fornece medicamento sem receita, não é por maldade, é porque é tudo fiscalizado, né, Cris? Eu acho que além da fiscalização, primeiro porque a gente segue rigorosamente a fiscalização, porque se existe uma lei é para ela ser seguida, mas principalmente no meu ponto de vista como farmacêutico, é porque se você chega no balcão de farmácia alegando que você precisa de um medicamento e você não passou por um médico para te dar um diagnóstico, eu não posso te dar um diagnóstico como farmacêutico. Farmacêuticos não dão diagnósticos, fazem a dispensação. Sim. Então, você precisa ter um diagnóstico para ter uma prescrição, para poder sim tomar o medicamento. Quando você simplesmente acha que aquele é o melhor para você, quando na hora que você realmente precisar, vamos colocar uma azitromicina? Ai, tô com sinusite, preciso de azitromicina. Se você utilizar a carta na manga da azitromicina toda vez que você tiver uma sinusite, na hora que você realmente precisar dela, pode ser que esse antibiótico já não faça mais efeito. Então, é questão de política pública também, né, Felipe? Sim, e aí você já deu uma parte da resposta. Em relação a essa sua percepção de redução no uso da prescrição eletrônica, né? Que, claro, teve um crescimento muito grande na pandemia, já que nós não podíamos nos deslocar e precisávamos acessar os medicamentos. Mas exatamente o surgimento de dezenas de ferramentas e a insegurança em relação a quais são os padrões
que faz com que até como negócio, como investimento, aquilo fique incerto. Sim. Então, por exemplo, qual é o certificado, qual é a assinatura eletrônica que eu posso utilizar? Agora o CFM, por exemplo, regulamentou a classe médica. Mas e as demais prescrições? A prescrição do odontólogo, a prescrição de enfermagem, etc. Mas mesmo para o médico, tem plataformas diferentes. Eles utilizam N plataformas diferentes e nem todas dão certo na do governo para você poder verificar. Muitas você tem que entrar na plataforma própria dele para poder fazer um cadastro seu da farmácia lá, para você conseguir verificar se a prescrição está correta, para conseguir fazer a dispensação. Não está unificada na do governo. A gente não consegue fazer a dispensação diretamente na do governo. E aí vem, qual que é a questão, né? Está em discussão porque já foi publicado um modelo de prescrição de medicamentos e um modelo de dispensação de medicamentos, porque a dispensação também tem que ser informatizada. Sim. Então, este modelo nacional é o que todos os desenvolvedores de software vão ter que seguir, né? E aí é onde está a minha atuação, né? Minha atuação, eu apoio, né, a formulação desses modelos através das pactuações que nós fazemos, né, como assessor técnico. E, por outro lado, vão surgir soluções já padronizadas para isso. Então, o próprio CFM já tem um prontuário eletrônico seu, que o médico, porque ele já adquire, né, a questão da assinatura eletrônica, então todos os médicos já têm. Esse padrão, então, está convergindo. O que nós estamos acompanhando é uma transição. Agora, para certos, por exemplo, medicamentos controlados, a gente ainda tem a receita azul, a receita amarela, etc., os formulários de, enfim, não estou fazendo uso de tal coisa, etc., né? Nós estamos trabalhando na informatização disso. Então, daqui a pouco pode surgir um movimento, né, não digo que isso vai acontecer ou não, de que seja 100% digital. Ou nato digital, em que o médico já coloque digitalmente, em algum momento, não estou dizendo que é de um ano para o outro, né? Ou que vai ter que ser transcrito digitalmente. Porque como que a Anvisa, por exemplo, vai fazer o controle sanitário? E então, aquele papelzinho ali tende a desaparecer ou ser transposto, né? E vai ter custo para as farmácias. Eu tô só aqui especulando, tá, gente? Eu estou colocando porque não existe ainda regulamentação para isso. Mas eu posso ver isso como uma tendência, né? Seria lindo, né? Porque a gente sofre, viu? Com cada letra, meu Jesus seja abençoado. E qual que é o problema da informatização? É a continuidade do cuidado. Aí vem que a gente, por exemplo, um médico me prescreve um exame, outro médico me prescreve outro exame. Muitas vezes eu sou usuário, eu vou lá, coleto sangue e faço. E se for o mesmo exame? Por que um médico A não soube do exame do médico B? Porque ele não teve acesso ao prontuário. O prontuário é um pedaço de papel que ele rabisca lá e coloca numa gaveta. É unificar tudo. Se as pessoas quiserem estar centralizadas no cuidado, vai ter que ser igual a carteira de vacinação. Vai ter que aparecer lá no aplicativo dela, e é por isso que a gente está fazendo a Rede Nacional de Dados em Saúde, que ela não é um sistema, ela é esse lugar de interoperabilidade, de troca de informações entre softwares, entre aplicações, e aí as pessoas vão estar empoderadas, elas vão estar falando assim, olha, eu não preciso fazer esse exame porque já apareceu aqui, deu duplicado, porque eu estou fazendo 2 vezes. Né? Ou, enfim, outros recursos também, alertas, etc. Hoje a gente tem acesso ao nosso prontuário, né? Mesmo se a gente quiser, por exemplo, eu tenho um histórico médico lá que eu fiz acompanhamento com um psiquiatra e tal, você tem que solicitar, em 1 mês eles te entregam, porque eles têm que xerocar, enfim, é toda uma coisa assim, ou mesmo exames de imagem, eu quero meu exame de imagem no meu e-mail, né? Mas, não, eu só tenho uma chapa aqui, né? Os radiologistas vão ficar muito aborrecidos eu chamar de chapa. Vai tirar uma chapa lá, né? Assim, mas, enfim, eu tenho aquela radiografia, eu quero ela para mim, eu quero aquele histórico, né? Então, hoje a gente tem o direito ao histórico, né? Então, a informatização, ela vem muito nisso. É uma questão cultural, mas, ao mesmo tempo, são barreiras, né? Eu acho que ela está sendo, né? Que já está acontecendo uma parte, né? Já está em aplicação? Sim. Em andamento. Sim. Eu acho que é muito importante no ponto de duplicidade até de prescrição. Eu fiquei muito tempo no consultório farmacêutico durante a graduação, que às vezes o médico A não sabia da existência do médico B e prescreviam para a mesma doença. Apesar, um estava na área dele, mas você também está sentindo isso, vou prescrever aqui, o outro também. E aí dava uma duplicidade, e a pessoa tomava 2 medicamentos para um mesmo sintoma, e que poderiam dar até interação e gerar algum malefício para esse paciente. E aí o nosso papel era avisar os dois, olha,
vocês não precisam se comunicar. A prescrição completa, na verdade, não é só esses 5 que você passou e esses 5 que você passou. Ela toma 10. Então, vamos avaliar os 10 junto? Então, tendo isso disponível para que um médico saiba da existência do outro, eu acho que vai facilitar e está facilitando bastante, né? E nas unidades básicas, pelo menos 80% delas, isso estou falando de mais de 5 mil municípios, já utilizam, por exemplo, o prontuário eletrônico do cidadão, o PEC-SUS, que está no sistema de atenção básica, que é o CISAB. Então, nós temos esse banco de dados da atenção primária. É claro que a gente está falando num país muito heterogêneo. Então, tem unidades básicas que têm dificuldade de ter energia elétrica. Né? Outras tantas, internet. Outras tantas, computador. E é nessas políticas nacionais também que a gente está agindo. Então, por exemplo, agora a gente está falando de um programa do governo federal também, só que feito conosco, né, com os estados e com os municípios, que é o SUS Digital, que está colocando 450 milhões para apoiar a informatização dos municípios nas macro-regiões de saúde. Até para falar de resolutividade, né? Nós temos um conjunto de municípios que fazem uma região de saúde. E um conjunto de regiões que fazem uma macro-região de saúde. Nós temos 120 macro-regiões. Então, os 5 mil municípios do Brasil são divididos nessas 120 macro-regiões. Essa macro-região é que é para ser resolutiva. É para a gente não precisar sair dessa macro-região. Eu não preciso de atendimento em Belo Horizonte. Eu tenho que ficar aqui. Né? Em Alfenas, Varginha, eu não sei se a macro-região Pouso Alegre, imagino que seja sul de Minas, assim, né? Vamos supor que sejam da mesma macro-região, para a maior parte ou para todos os atendimentos. Isso é a resolutividade. Mas a gente já está caminhando ainda. Né? A gente sabe que ainda temos as filas, que ainda são grandes em muitos lugares. A gente ainda tem questões de desabastecimento, que a gente luta muito. Enfim. Até mesmo eu acho que vai servir para direcionar o paciente para um local mais próximo da cidade dele. Né? Tipo assim, eu preciso fazer uma ressonância. Alfenas não faz. Mas Varginha faz, é o local mais próximo. Aí já vai estar encaminhando para Varginha, que é o lugar mais próximo. Ele não precisa sair daqui até São Paulo, até Belo Horizonte, que é muito mais longe para poder estar realizando esse exame. Porque imagina se 5 mil municípios tivessem que ter tomógrafo. A gente não teria, talvez, energia elétrica no Brasil, né? Teria que fazer 10 hidrelétricas, né? Para manter PIB, né? O orçamento do município inteiro é para manter um tomógrafo, às vezes. Um município de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes. Então, é claro que a gente tem que ter racionalidade na hora de alocar um recurso, né? E aí, você falou da política, né? É muito importante ver, né, se o seu candidato aí a prefeito, a vereador, etc., não foi um deputado que colocou um recurso desnecessário em algum lugar com a sua emenda parlamentar. Né? Então, olhe o histórico dessa pessoa, porque, às vezes, eu nem estou falando de ilegalidade, não. Eu estou falando de algo que atrapalha o SUS, né? Às vezes está colocando... má gestão mesmo. Um investimento desnecessário, né? Então, por exemplo, né, em certos lugares a natalidade está caindo. Aí, as maternidades estão fechando. Mas aí você converte em quê? Em leitos para acolher pessoas idosas ou, enfim, outras especialidades. Então, a gente tem que ser racional, né? Tem coisas que não são intuitivas. Nossa, está fechando leito. Não, calma. Leito de quê? Né? Abre leito de UTI, ou, enfim, UTI neonatal, deixa mais, cria maiores especialidades, né? Mas tudo isso depende de um planejamento, né? E é importante dizer que o planejamento no SUS, ele conta com os conselhos de saúde. Então, nós temos conselhos municipais de saúde, conselhos estaduais de saúde e o Conselho Nacional de Saúde. Ele não só aprova as contas das gestões municipais, estadual, federal, como também participa da formulação dos planos através das conferências de saúde. Então, esse mecanismo todo existe, é pouquíssimo conhecido, né? E aí a gente vai lá e reclama da fila do SUS, né? Mas, assim, claro que tem essas instâncias de participação. É pouco, deveria ser mais participativo. Nós deveríamos ter mais entrada nas assembleias legislativas, né, ter na prefeitura, etc. Mas a gente tem esses mecanismos, a gente tem que fazer valer também. É importante lembrar também, né, Fê, que o Brasil ele tem muito recurso. Recursos públicos e que muitos países não têm. Né? Então, a gente é muito rico nessa parte, por isso a gente tem acesso fácil. Às vezes não é tão rápido, mas a gente tem acesso.
né? Tem um exemplo interessante, nós no CONAS apoiamos um país na África, porque eles sequer tinham os cadastros dos estabelecimentos de saúde dos profissionais de saúde. Meu Deus. Hoje nós temos o CNES, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Tem cerca de 400 mil cadastros ali. Né? E nós temos também os profissionais de saúde, todos estão cadastrados nesse sistema do SUS, mesmo público ou privado. A gente sabe a natureza jurídica, a gente sabe quantos equipamentos, quantos leitos, etc. Lá, eles não tinham absolutamente nada. Então, foi feita uma missão, um apoio, para eles começarem a criar os cadastros. As únicas informações que eles tinham era o que a ONU patrocinava. Então, por exemplo, eu vou patrocinar tuberculose, HIV, AIDS, etc. Essas estatísticas eles tinham, porque estava condicionado a um recurso. Agora, os outros recursos, os outros dados, as outras condições de saúde, não havia. Então, por exemplo, partos... doulas, enfermeiras, etc. Tudo isso, assim, como que você faz para operacionalizar? Acontece de uma forma orgânica. Né? Eu preciso, vou lá e me desloco e faço tal. Hoje, a gente tem um controle melhor, e realmente. E o Brasil é uma das maiores economias do mundo. Então, a gente tem, nós temos o maior sistema de saúde do mundo. 200 milhões de pessoas cobertas é o maior sistema universal do mundo, né? Sim. Então, a gente tem coisas muito boas, né? E muitos desafios para a gente alcançar. A informatização é um deles. A gente não pode informatizar também a qualquer custo. Né? O computador vem para ajudar, não para atrapalhar, né? Sim. Se criar burocracia, né? E eu acho que é importante a gente ressaltar também que é um acesso à saúde, um acesso ao medicamento que é para todos, mas nem sempre com a agilidade que você deseja. Só que você não está sozinho, ele está atendendo a um todo. E quem está ali atrás do balcão, atrás uma enfermeira no seu leito te ajudando, é um profissional, é uma pessoa, e ela requer ser tratada com respeito e com educação. Porque a gente atende farmácia popular, a gente atende aqui em Alfenas, tem manipulação. E, gente, nada chateia mais quem tá trabalhando diariamente pelo público, porque quem trabalha com o público é por amor, não é por outra coisa, não. Sim. Receber uma má educação. Seja educado, a gente também tem dores, a gente também tem problemas, mas seja educado, que tá todo mundo fazendo o seu melhor. Falta de educação não vai chegar em lugar nenhum. Não é no grito que você vai conseguir as coisas mais rápido. Com certeza. Vocês não sabem, sabe? Mas o Felipe, ele tá nos anais do STF. Ele foi citado numa decisão do STF. Jura? No recurso na DI, né? Você falou do acesso a medicamentos. Nós temos dificuldades, porque o elenco do SUS é um elenco enxuto, é um elenco, como eu disse, né? Ele atende virtualmente a todas as condições de saúde, mas é restrito. E muitos medicamentos também, eles são regulados para determinadas doenças. Então, por exemplo, se eu pego um medicamento de alto custo, é só para aquela doença. Mas eu tenho uma evidência de que ele pode servir para outra doença, mas não está padronizado para isso. Às vezes nem na bula. Né? Às vezes até na bula, mas o SUS não vê necessidade. Porque às vezes tem 3 medicamentos para aquilo, e o médico quer um 4º medicamento que não são aqueles 3. Aí o SUS fala assim, não, eu só dou esses 3. Né? E aí o que acontece? Existe a judicialização. Então, tem uma parte da judicialização que ela é, de fato, quando há erro do Estado, aí estou falando com E maiúsculo, então o Estado não adquiriu a quantidade suficiente, faltou, ou ainda a empresa não entregou o medicamento e desabasteceu, enfim, ou aconteceu alguma coisa no mercado internacional. Teve um dia que a empresa de automóveis concorreu de solventes e aí não faltou o medicamento porque faltou matéria-prima. Isso acontece no mercado global. A gente sabe que a farmacêutica ela é global e isso pode acontecer. Mas também tem um outro lado da judicialização, que é quando você judicializa para condições que não são padronizadas e muitas vezes não tem nem evidência. É uma coisa experimental, é uma coisa de fronteira. Então, a gente tem aí bilhões gastos com judicialização, tanto os municípios gastam, quanto os estados gastam, quanto o governo federal gasta, e chegou num ponto, que já tem mais de 10 anos essa discussão, que foi ao STF, foi ao Supremo Tribunal Federal. Né? Então, esse tema ele foi pauta de conciliação entre as 3 esferas do governo, e essa conciliação, dentro dessa conciliação, pressupôs uma plataforma que informatiza a judicialização. Porque como você controla, né, sequer sem ter uma rubrica de orçamento? Então, da onde que vem o valor
pago para aquela pessoa. Então, o valor com judicialização ele é pouquíssimo fiscalizado. Nós não publicamos sistematicamente de forma organizada quanto que é gasto com judicialização. Também não sabemos a efetividade. Né? O juiz ele mandou entregar aquele item, a pessoa recebeu, foi tratada. Melhorou ou piorou? Né? Sabe. E sim, será que outra coisa que já tinha no SUS não seria mais adequada? Porque foi feita uma avaliação, né? Porque assim, você confia no teu profissional médico, eu confio. Mas outros médicos, e principalmente quando não se conhece muito sobre o tratamento, deveriam estar avaliando também, porque ciência é coletiva. Ciência é uma comunidade científica, não é nunca individual. Você submete sempre à comunidade aquele conhecimento, né? E aí o judiciário fez esse arranjo, né, participou dessa conciliação, houve uma conciliação e ela pressupôs, então, uma plataforma informatizada. E aí é onde eu estou. Né? Então, essa parte da costura, digamos assim, o CFM vai entrar com a questão da prescrição médica, né? O TRF4 acredito que sim, né? Vai ser o que vai desenvolver a parte jurídica, ou pelo menos ser o facilitador ali no meio jurídico, porque você tem variáveis jurídicas como liminar, multa, etc., né? Para o monitoramento por parte do magistrado, né? E das partes, e no meio vai estar a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, que vai ser o que vai interoperar as prescrições, os exames, enfim, os laudos, etc., que é o SUS, né? Então, vai ficar de forma harmônica toda essa costura, né? Que maravilha. Muito bom. Os anais do STF. Ele tá nos anais do STF, no tema 1, 2, 3, 4. Você acredita nisso? Nem eu que sou advogado cheguei nos anais do STF. O cara tá lá. Antes de você entrar no direito, eu já mexi com isso. Né? Antes de eu sair da barriga da minha mãe, você já tava mexendo com isso. Nem tanto, né? Mas você falou uma questão muito interessante sobre a judicialização. Até onde ela ajuda e até onde ela atrapalha o SUS, né? Qual que é esse liame, assim, que tipo assim, você vê que ela tá ou ajudando ou atrapalhando na dispensação de medicamentos, da política pública da saúde, etc. Um resultado da judicialização, desse acordo, inclusive, nós termos mais evidências para responder essa pergunta. Então, nós vamos coletar agora sistematicamente. Muitos estudos apontam que boa parte das prescrições não tem racionalidade terapêutica. A gente estava falando de atenção farmacêutica, existem opções terapêuticas que seriam talvez mais indicadas para aqueles casos. E isso é um percentual muito elevado. Então, de fato, ela potencialmente mais atrapalha do que ajuda nesse sentido, quando há alternativas terapêuticas para aquilo. Né? E ela atrapalha também porque você acaba adquirindo um medicamento muito mais caro, porque você compra para uma pessoa, você não compra para 1.000 pessoas, você não tem economia de escala. Então, tem distorções assim, e a relação, né, com quem vende, ela é muitas vezes... um estado compra, às vezes, por 5 vezes mais do que outro estado ou município. Por quê? Porque vende para quem... Né, assim, não existe... A gente tem um banco de preços de saúde, por exemplo, onde você coloca as compras públicas. E ali você tem mais ou menos olhar, estou comprando caro, estou comprando barato. Na judicialização tem esse tempo, porque, às vezes, a pessoa pode ser presa. Né? Um colega meu que trabalhava com judicialização, ele falou assim, fora dos casos absurdos, né? Ele me relatou um caso de judicialização de transplante. Se não tem nada de fígado. Assim, transplante é uma fila, é uma questão ética. Aí o juiz deferiu o transplante. Só que se você dar o transplante, você está cometendo outro crime. Então, tem distorções, assim, casos absurdos como eu contei, mas, no geral, os estudos vêm apontando que sim, né, que ela é mais maléfica que benéfica. Agora, tem a judicialização necessária. Então, a pessoa está precisando de um leito que de direito dela do SUS, e aquele leito não é dado e não é dado nenhuma solução. Ela vai morrer. Aí judicializa. Aí sim, tem que se dar algum atendimento para aquela pessoa. Então, tem sim uma sinergia de que a judicialização pode apoiar ao aprimoramento do SUS. O que a gente fala, né, que ao invés de estar trabalhando só com prestação de direito individual, o judiciário poderia estar trabalhando, como está agora no tema 1, 2, 3, 4, na reformulação das políticas públicas, no aprimoramento das políticas públicas. Por que faltou o tratamento para aquela pessoa? Ela deveria fazer a pergunta, por que está faltando tratamento?
Aí sim ela coloca. Então, outra coisa também é a questão ética. Eu estou dando um tratamento experimental. Ele está no protocolo de pesquisa? O magistrado não exige isso normalmente. Fala assim, olha, ela está com um formulário de livre esclarecido de que aquilo não está na bula, e você está dando um tratamento que não é prescrito, não tem aquela condição, né? Uma questão polêmica, não sei se vocês querem viralizar aqui, né? Assim, vamos viralizar, né? Faz para os cortes, né? É o canabidiol. O canabidiol é uma questão muito interessante, né? Nós temos vários relatos de que, sim, tem sido muito bom, né? Tem realmente muitos relatos positivos, porém a ciência ainda é muito pouca. Aí a pergunta que eu devolvo aqui, para né? qual caso? Para qual caso? E qual tratamento? Agora, por que a gente não faz uma política pública para estudar o canabidiol? Como, por exemplo, o estado de Sergipe está fazendo. Tem maiores centros de pesquisa. A gente faz todos os tratamentos, então você tem a liberdade do médico de prescrever, porque ele tem que ter a liberdade do ato dele, mas dentro de um protocolo de pesquisa nacional. Então, assim, você cobre todas as necessidades, até mesmo desenvolve para gerar recursos para o país. Né? Nós podemos economizar fazendo melhor, porque hoje a gente importa o canabidiol de forma muito cara e nem o regime posológico a gente conhece. A gente não sabe quanto começa, quanto termina. A titulação, né, que se fala, quanto que você vai dar de dose. Então, o canabidiol é um caso interessante porque tem evidência, mas não tem evidência. Né, a gente precisa estruturar melhor essa evidência do canabidiol e não só coletar relatos de caso, né, que é o que a gente chama que é a menor evidência possível. Né? A maior evidência é ensaio clínico, a menor é o relato de caso. Tipo, o cara usou, melhorei. Isso, né? Minha tia... Minha tia passou um aí aqui, tô 10. Assim, não, se for assim, água com limão cedo e chá de, sei lá das quantas, funcionava. Emagreci, entendeu? A gente tá brincando aqui, mas assim, é um pouco isso, né? Tá reduzindo a convulsão? Tá. Mas o anticonvulsivante reduz também? Como a gente tá comparando isso? Né? Os anticonvulsivantes que estão aí há 30 anos, 40 anos, a gente conhece bem os comparadores, né? Então, tá tendo controle? Né? Então, está publicando um relato de caso, porque nem o relato de caso eles publicam, entende? Então, o juiz deveria obrigar, olha, estou concedendo medicamento, mas publica o relato de caso para que eu possa, na 18ª demanda, eu saber se eu vou continuar dando ou não. Ele continua dando. É essa a questão. Nós não avaliamos ao longo do tempo sequer os tratamentos que foram dados há 10 anos atrás. Então, agora, com essa plataforma, isso vai começar... Isso não é o objetivo da plataforma, né? Isso é uma externalidade, mas com a plataforma a gente começa a evoluir. Eu não sei qual que é o termo correto, mas a gente teve o episódio do Filipinho que foi falando sobre esse corte do STF sobre os medicamentos de alto custo. Esse corte ele está relacionado com a falta de dados sobre a efetividade desses tratamentos? Pois é, eu fiquei sabendo ontem, né? Então realmente não estou sabendo do caso específico, mas o que eu acompanho é que pode sim. A racionalidade do recurso, porque o recurso do SUS ele é escasso, né? E aí a gente tem que cobrir políticas públicas e não casos individuais. Esse caso individual tem que entrar numa política pública. Essa é a questão. Então, por exemplo, não sei se está relacionado, mas a gente está trabalhando agora com o Genoma Brasil. Eu, como bioinformata, é um tema que me é caro, a questão do genoma, porque nós poderíamos já estar na ponta há 10 anos atrás. Nós temos bons bioinformatas, eu não vou falar mal da minha área, né, claro, e nós temos uma produção científica muito interessante, nós temos muitos pesquisadores, inclusive com evasão de cérebros, né? Assim, muitos dos meus colegas que formaram comigo estão lá fora, porque nós precisamos de incentivo em pesquisa aqui no Brasil. E aí, como que a gente vai trabalhar, então, com doenças raras, com desenvolvimentos para essas doenças que têm um maior investimento, etc. Eu gostaria de que, para cada R$1 colocado, né, por exemplo, essa dose é 17 milhões, eu gostaria que colocasse assim, 17 milhões para dar a dose e mais 17 milhões para pesquisa. Para então, você poder dar a dose para sempre. Que entra um pouco no que você falou, né? Tipo assim, é falta de dados. Tipo assim, eles vão lá, faz a expedição, autoriza, né, o medicamento. Mas e aí? Qual que é eficaz? Foi bom? Não foi? Então, eu acho que falta essa informação para o SUS, pelo que eu entendi, eu sou leiga, tá? Eu acho que é o meu ponto de vista para poder estar fazendo as demais liberações, é isso? É exatamente isso. Né? O dado não volta para o SUS.
Então, eu simplesmente, do que eu sou cobrado, né? As instâncias de controle, os advogados aí, né? Todas as instâncias de controle querem saber o seguinte, você previu dar R$1 naquela dipirona, você deu R$1 naquela dipirona, está ok. Mas melhorou a pessoa? Não melhorou? É dipirona mesmo? É outra coisa? Né? Daqui a 10 anos aquela pessoa teve um problema renal, com aquele diclofenaco, entendeu? Assim, diclofenaco... já não está mais, né? Diclofenaco acho que não está padronizado. Mas, enfim, até sanitário mesmo, até como farmacovigilância, né? Então, eu estou falando de diclofenaco porque eu acho um ótimo medicamento, mas ele tem problemas renais e outras consequências que muitos tiram, inclusive, do seu elenco, né? Agora, como que a gente está fazendo essa farmacovigilância? Né? Porque, de repente, ele poderia ser proibido de comercializar no Brasil, já que é tão ruim assim como muitos alegam, né? Mas como que a gente faz para poder saber, de fato? Consolida-se os dados. Agora, sem os dados, é opinião de especialista contra opinião de especialista. Especialistas, sozinhos, eles não são suficientes para dizer uma política pública nacional. Tirar o diclofenaco pode dar mais malefício do que deixá-lo, né? Que é aquele tempero que a gente faz entre a dose e o veneno, né? Vamos para a caixinha de pergunta? Vamos. Eu ia fazer uma pergunta. Pode fazer enquanto o Gustavo prepara a caixinha de pergunta pra gente. Ô, Fê, você encontra alguma dificuldade ou algum obstáculo, ou é tranquilo para estar desenvolvendo esses programas dentro do Sistema Único de Saúde? Os obstáculos são grandes, né? Mas também nós começamos há pouco tempo. Então, essa rede nacional que eu falei começou em 2020 e já foi tomada pela pandemia. Então, um obstáculo, para mim, o obstáculo mais importante é a governança. Nós não conseguimos trabalhar com centralização. Tudo que centraliza, né, no caso a gestão, ela é um problema. O SUS, eu falei das diretrizes, né, uma das diretrizes era a descentralização. Nós precisamos descentralizar com coordenação. Então, os dados centralizados, né? Então, por exemplo, sistema de informação de mortalidade, sistema de nascidos vivos, sistema de notificação de agravos, o SINAM, vários sistemas de informação aqui são todos centralizados no governo federal. E esse dado não volta. Então, a pessoa, por exemplo, que notifica a dengue, ela não sabe da internação da dengue ou do óbito por dengue, porque são sistemas de informação diferentes. O que a gente está querendo fazer? Nós estamos descentralizando a gestão dos dados. Então, esses dados, nós queremos fazer uma rede de fato, né? Ela chama Rede Nacional de Dados em Saúde, mas nós estamos federalizando essa rede, tornando ela federada, como o nosso federalismo brasileiro. No federalismo brasileiro, não é o governo federal que manda e os outros obedecem. Nós somos poderes equivalentes, né, doutor Lucas, né? Essa parte é com o Lucas. Exatamente, a diferença das esferas, né? Cada uma esfera tem a sua competência de acordo com a Constituição, mas a saúde, ela possui a competência comum dentro dos estados, Distrito Federal, a União e os municípios. Então, tudo isso tem que ser partilhado, né? Inclusive, essa coleta de dados, igual você falou, nós não temos uma comunicação, né, do que acontece aqui na base municipal, não chega até lá na União, e aí tudo fica centralizado lá em Brasília. E o dado não volta. O dado vai, mas não volta. No bom e velho mineirês, é isso, entendeu? Ele vai pra cima, mas ele não volta pra cá, e a gente não sabe se aquilo deu certo, se aquilo não deu certo. E aí a gente, igual você falou, a gente às vezes gasta um dinheiro com uma gestão pública ineficaz, ineficiente, que está sendo desperdiçado. E, principalmente, quem alimenta o dado, ele tem que ser valorizado, né? A gente estávamos falando aqui dos profissionais da saúde, né? Valorizem os profissionais da saúde, respeitem, né? Tratem com carinho. Dá um abraço. Dê um abraço, né? Leva uma maçã para comer, né? Com a professora, né? Mas os profissionais que entram com os dados, digitam os dados, eles só fazem, às vezes, mecanicamente. E, assim, eles têm que ser valorizados também. Então, olha só, como o seu dado nacional, né, como o seu município é parecido com aquele outro, como o que você fez deu certo. Né? Então, como reduzir o número de cáries? Como fazer isso, aquilo? Né? A academia da cidade está funcionando ou não está? A gente vê todos esses equipamentos aí. Tem vários municípios com relatos excelentes. Agora, outros virou nem cabide, né? Tá lá no sol, eu penduro roupa, né? Assim. Então, como que a gente sabe que aquele dinheiro foi bem gasto e que a população, de fato, está sendo beneficiada? Entendemos. Com os dados. Os dados têm que voltar para a unidade básica de saúde, para a UPA, para o hospital. Entendi. Como estudante, gostaria de saber se é uma área de atuação com bom retorno financeiro.
Sim, porque é informática, né? Informática sempre do Então, dinheiro. é até triste, assim, falar, né, um pouco, porque o farmacêutico estuda tanto, mas recebe tão pouco. E aí Tá melhorando aos poucos. Tá melhorando, mas é porque, assim, um farmacêutico, ele vai ganhar tanto quanto um desenvolvedor júnior. Um farmacêutico formado, graduado, ele ganha tanto quanto um desenvolvedor júnior. Um desenvolvedor sênior pode chegar a ganhar 20 mil, 30 mil, dependendo de onde, e se for trabalhar em iniciativa privada. Né? Então, a carreira de formato em saúde, primeiro, é escasso. Então, por exemplo, antigamente chamava-se informática médica, né? Os médicos que é uma especialidade médica, né? Você pode ser proctologista, pode ser informata médico, né? Assim, você pode ter várias especialidades. Poucos se formam nisso. E para ter uma ideia, esses profissionais são cada vez mais, hospitais de grande porte, tem o CIO, Chief Information Officer. Então, ele faz parte do comitê executivo e está na alta direção. Então, se você tiver uma visão, a gente chama de tático-estratégica, né? Tem a tática operacional. A operacional é aquela do dia a dia. A tática estratégica é aquela da tomada de decisão na alta direção. Aí você escala. Então, é uma carreira que, se você construir, é interessante. Mas aí, como TI, né? Mais TI do que saúde, né? Ô, Felipe, complementando aí, você teve uma longa jornada aí, né? Para quem é estudante, que está meio sem rumo, que acha que farmácia é só ali, né? O balcão da farmácia acabou. Farmácia consegue abranger vários pontos. Cita um pouco aí do que você passou, assim. Você fez, não sei, estágio no balcão de farmácia, você fez... Indústria, você fez homeopatia... e que mais? Quais são as oportunidades assim que um estudante de farmácia tem? Bom, na minha época, já eram 70 horas de atuação, quando eu estava na graduação, né? Hoje, tudo bem, deve ter estourado 100, né? Tem mais de 100 já. Na minha época eram 70, né? Então, só para contar, na minha época você entrava como farmacêutico bioquímico para trabalhar em laboratório de análises, farmacêutico industrial ou farmacêutico de alimentos. E aí os nutricionistas ficavam assim, nossa, tal. Mas nós conhecemos operações unitárias, etc. Depois tem a farmácia hospitalar, que é uma oportunidade muito interessante. Mas voltando aqui, em primeiro lugar, a gente sabe que boa parte dos farmacêuticos vão trabalhar em farmácia, vão trabalhar em drogarias, né? E assim, não se espantem nem se assustem, mas é um universo extremamente interessante. Principalmente para quem gosta de atender o público e tem, às vezes, a condição, né, de conversar um pouco mais, de estender um pouco o atendimento e tal, você, sim, faz muita clínica, aprende muita coisa e convive com muita gente. Então, os 4 anos de drogaria me surpreenderam, porque eu nunca me vi trabalhando, né, no varejo, no comércio, né, uma atividade lucrativa, sim, mas também como profissional da saúde. Então, é um universo rico. Agora, é claro que o legal é você ser dono da farmácia, né? O problema o farmacêutico ser dono de farmácia, ele vai fechar a farmácia, né? Assim, ele tem que ser também uma pessoa de negócios. Tem que ser um gestor. É complicado, né? Então, assim, tem que ter também uma pegada empreendedora e tal, né? Mas ele pode trabalhar em farmácias públicas. Então, nós temos, por exemplo, as farmácias de alto custo na gestão estadual. Você faz um concurso, passa, né? E aí tem lá os salários que são muito parecidos com o do varejo. Essa é uma área de atuação interessante porque na farmácia pública você trabalhar com adalimumab, etanercept, medicamentos que você nunca ouviu falar. Porque são praticamente 100% pagos pelo SUS. Você vai conhecer todas as insulinas das mais caras possíveis, né? É super complexo, né? Fazer uma pessoa... um diabético, por exemplo, controlar direitinho e tal. Então, você pode criar grupos e, enfim, trabalhar com isso, né? O farmacêutico que trabalha no SUS, ele trabalha na assistência farmacêutica. Nós temos a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, Política Nacional de Medicamentos. É um nicho também interessante, né? Você atua tanto na questão da aquisição, da padronização, né, do elenco, e também nas políticas dessa entrega desses produtos, né? Eu trabalhei em indústria farmacêutica e a minha experiência foi muito boa, porque eu trabalhei numa indústria pequena e eu consegui circular em todas as áreas da indústria. Mas o padrão é você trabalhar ou no controle de qualidade, ou trabalhar no desenvolvimento de novos produtos, ou nos aspectos regulatórios. Então, por exemplo, eu não gosto de bancada, não gosto de reagente. Eu fiquei 5 anos lá me sujando meu jaleco, detesto. Você pode trabalhar com aspectos regulatórios, que é um desafio enorme, né, para quem tem o perfil, que é quase assim, quase o farmacêutico que é advogado, que ele vai ler norma, vai cumprir, ele vai trabalhar e tal, e tem... são profissionais bem valorizados também quando trabalham
direitinho, né? Uhum. E aí, na minha área, na bioinformática, o que é bioinformática? Né? É a aplicação de soluções computacionais para problemas biológicos. A maior parte dos bioinformatas são biólogos, mas os farmacêuticos eles têm uma condição muito interessante porque nós conhecemos química profundamente, além de biologia profundamente, além de estudo de medicamentos profundamente. Né? Como que funciona no nosso organismo. E, por exemplo, os químicos vão perder a biologia, né? Os computólogos vão perder tudo. Né? O farmacêutico é um grande candidato para a bioinformática. É uma área muito interessante. E aí, bioinformática trabalha com DNA, com estrutura de proteínas, etc. E a informática em saúde, ela abrange a bioinformática. Então, assim, é como se eu estivesse falando da bioinformática 10%, a informática em saúde é os outros 90%, ou, sei lá, 98%, né? É um universo muito gigante. Que aí vem, por exemplo, vou falar só um termo, né? As terminologias. Você pode se especializar em terminologias clínicas para você fazer a conversa entre softwares. Que terminologia clínica é o seguinte, eu tenho que saber um pouquinho de informática e um pouquinho de saúde. Porque se eu não souber dos dois, como que eu vou fazer a terminologia? Você tem um idioma, né? É como se fosse assim, eu aprendo inglês. Né? O idioma que se fala na saúde chama FHIR, F-H-I-R. FHIR. Quem fala FHIR, digamos assim, quem conhece FHIR, não vai perder emprego nunca. Porque, assim, é algo que está em voga. E é um idioma mundial. É como se fosse o inglês da saúde para todos os equipamentos e todos os prontuários se conversarem. Uhum. Assim, tem muito mais. Assim, você pode falar mais uns 20 aí que eu não falei, né? Mas é bacana porque abrange uma área extensa, né? Então, isso é de grande importância porque, às vezes, a pessoa fica meio perdida ali, né? E é muito bom. E hoje você está realizado? Muito realizado. Hoje eu estou realizado pelo seguinte, eu não só atuo no SUS, como também, sem estar na academia, continuo com atuação acadêmica. Eu continuo orientando alunos de mestrado e doutorado, continuo submetendo artigos, publicando, fazendo capítulo de livro, dando aula. Né? Então, no lugar que eu trabalho, eu tenho essa liberdade para atuar academicamente também. Então, assim, gratificante. Onde não há conflito de interesse, no caso, como eu sou 100% SUS, eu não posso trabalhar com atividades com fins lucrativos. Né? Isso é o meu compliance, digamos assim. Né? Mas onde não há isso... Mas, assim, se a iniciativa privada quiser chamar para conversar, a gente conversa. Né? Só não pode ter remuneração. Né? Mas, não tendo isso, né? Então, a gente avança nesse sentido. E aí, eu fico muito realizado porque eu consigo fazer pesquisa trabalhando, digamos assim. Eu não sou um exímio publicador ou pesquisador, etc., né? Para ser reconhecido como isso, nem é o meu objetivo, mas eu continuo com um pezinho na academia, né? Assim, não os dois pés, mas um pezinho ali, que é o jeitinho que eu gosto. Eu gosto muito de estar porque você pode fazer uma pesquisa abstrata, uma pesquisa fora do mundo real, né? Mas você também pode fazer uma pesquisa aplicada. Então, eu acredito nisso, né? A pesquisa aplicada é onde eu trabalho, né? E, por exemplo, até hoje eu continuo apoiando lá no Ministério da Saúde o pessoal da Conitec. Então, com seus bancos de dados e tal, e a gente vem submetendo artigos. Isso é uma forma de pesquisa. Sim, porque eu quero ver o SUS funcionar. Né? Essa é a ideia, né? E o SUS vai funcionar você trabalhando, mas você também pensando no dia seguinte, né? Você não pode só... nós somos muito imediatistas, né? A gente acaba apagando incêndio o tempo todo e sem pensar o futuro. E quando a gente olha, então, para séries históricas dos dados e planeja, né, para adiante, isso é muito interessante. E aí o que a gente fala que é a tomada de decisão informada por evidências. Então, como cientista de dados, aí é outro termo que não apareceu aqui, né? Mas é um termo que está na moda. Você faz isso tudo, né? Você trabalha tanto do ponto de vista operacional, olhando ali se aqueles tratamentos estão dando certo, etc., como das políticas macro, né? Então, poxa vida, eu tô com 40 anos e tô aí, né? Realizadíssimo. Gente, acabou um chazinho de de bisco do chegar. Gente, que chique, gente. Forneria do Turco. Gente, isso daqui é maravilhoso. Muito obrigada. Gente, esse é com bru, tá? Ela parece uma pizzinha, né, Lucas? O Lucas ama, ele tava aguardando esse momento. Ele almoçou só pra comer isso aqui, né? Desesperadamente. Gente, é maravilhoso. Quem não conhece, dá uma passadinha lá, Padaria do Turco. Gente, vocês estão sentindo o cheirinho? Ai, é maravilhoso.
maravilhoso. A gente ama e eles já mandam assim, prontinho pra gente. Gente, e o pãozinho deles, Cris? É maravilhoso aquele pãozinho. Muito bom. Ai, gente, é muito gostoso. Vocês precisam ir lá. Vale muito a pena. E muito obrigada, viu, Turco, pelo... Nossa, esse daqui é maravilhoso. Nosso motoboy teve um probleminha, demorou um pouquinho pra chegar, mas a culpa foi nossa mesmo. Eu tô até babando aqui, gente. É muito gostoso. E eu vou aproveitar e já vou pegar um aqui pra experimentar. Muito bom mesmo. Nossa Maravilhoso. Senhora. Com Essa é a direito a vantagem de tá aqui, queijinho né? puxando. Meu Deus. Olha isso. Fê, em qual momento surgiu o interesse pela área da programação na sua carreira profissional? Em 96. Eu tava nascendo. A Cris tava acabando de... Não precisa falar que o menino é velho, não acredito. Desculpa. Na verdade é o seguinte, foi um pouco antes, né? Eu com 13 anos eu ganhei um livro do meu tio de Visual Basic, que é uma linguagem de programação. E fui folheando e trabalhando. Eram acho que 13 disquetes o programa. Era disquete, procure no Google aí. Quem não conhece um disquete, é um negocinho quadradinho, né? Bonitinho. E comecei a disquete programar. é um cantecério de CD. Agora vai ter que procurar no Google o que é CD também. Nossa senhora, não, vai lá no chat GPT. E aí essa coisa da programação, ela me acompanhou o resto da vida. Então, até é engraçado, né? Não sei se você já se deparou com isso. Excel. O farmacêutico que conhece Excel, ele não perde emprego. Né? Eu até vou falar um palavrão aqui, PROC-V. Né? O farmacêutico que conhece PROC-V, e aí procure na internet que é PROC-V, aí não perde emprego. Porque ele é o melhor estagiário, ele é o melhor tudo, porque ele sabe cruzar dados. É impressionante, numa indústria principalmente, porque você vai fazer muitas análises que você vai coletar dados e processar dados, etc. Então, a programação começou na minha carreira desde o início, mesmo antes de eu saber que existia farmácia. Então você é um biogaroto de programa. Eu sou um garoto de programa e cobro caro para fazer programa. E cobra caro pra fazer programa. Bioprogramas, né? Não é qualquer programa. São programas biológicos com cruzamento de dados. Se você pensar, todo programa é biológico, implica em cruzamento, né? Exato. Você precisou de alguma especialização para atuar na área que trabalha hoje? Sim. Além do doutorado em bioinformática, eu fiz a especialização em informática em saúde pelo Sírio-Libanês. E ela foi assim, um divisor de águas na minha vida. Eu sempre fui chamado para falar de informática aplicada à saúde. Isso desde 2009. Para vários eventos, vários congressos. E essa especialização eu concluí não tem 5 anos. E ela me mostrou um universo muito maior do que eu achava que eu tinha. Quando você faz um doutorado, um mestrado, chama-se stricto sensu, né? Senso estrito. Porque você estuda assim, uma coisa muito específica. A gente brinca que é a pata direita do carrapato, do cavalo, do bandido, assim, né? A gente estuda uma coisa muito específica, né? E quando você faz um lato sensu, né, um senso amplo, você de fato tem um conhecimento muito maior da área. Então eu recomendo fazer as duas coisas, porque no estrito senso você aprende a fazer perguntas e como respondê-las, né, e leva a cabo a questão do método, e no lato senso você conhece a área como um todo. Então eu recomendo a especialização em informática em saúde. Na Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, SBIS, lá no site, tem vários cursos, né, e várias instituições de ensino listadas, e você pode procurar que estiver mais perto de você. Inclusive vai ter um evento em Belo Horizonte, agora em outubro. Quem tiver a possibilidade de ir, é o evento da QBIS, da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde. Procurem também, é um evento bem interessante. Você vai ter, principalmente quem estiver pescando aí, querendo entrar na área, tal, namorar. Bacana, fica ligadinho aí. Fiquem ligados aí. E eu vou ser palestrante lá. E o que vai mudar no programa para adaptar o novo SNGPC? Ah, olha aí, algum farmacêutico está de olho aí, né? Então, eu acredito que vai mudar tudo. Ele vai ser relançado do zero, né? Estou dando informação aqui, estou adiantando a informação aqui, né? Oficialmente não tem nada colocado ainda, que eu saiba, a Anvisa não divulgou ainda exatamente, mas o que a gente tem discutido é a reformulação total, porque a gente está implicando, por exemplo, em controle de talonário, que ainda é impresso, informatizar vários controles, né? Então, o SNGPC, por enquanto, vai continuar como está,
mas ele será totalmente reformulado. Nós colocamos no horizonte a questão da prescrição já eletrônica e da dispensação já eletrônica. Tudo junto? Tudo junto, porque aí você dá baixa na prescrição, né? Você chega com um PDF, né? Eu posso pegar aquele PDF e pegar uma sertralina em 10 farmácias, né? A farmácia tem que dar baixa em algum lugar. Esse lugar pode ser uma plataforma privada, porque é o que acontece hoje, né? Mas deveria ser uma plataforma nacional. Mesmo que a plataforma privada seja utilizada, ela tem que interoperar com uma nacional para dar baixa. O que acontece hoje com a farmácia popular. Tipo assim, se eu pego o glifage numa farmácia, eu não consigo pegar ele de novo. Isso. Sistema nacional. Exatamente o que acontece com a farmácia popular. É como se fosse uma farmácia popular para ser em GPC. Entendi. Seria muito bom, hein? Sim, facilitaria muito. Não, é porque na farmácia popular já fica salvo ali também, né? Então, tipo assim, se a pessoa pegou, sei lá, ou já fica tudo registradinho ali. Seria ótimo. Tem mais uma? Tem. Quais são os critérios de acesso para os componentes da assistência farmacêutica? Bom, nós temos mais de 100 protocolos terapêuticos de diretrizes de uso que ficam lá no site da Conitec. Então, só colocar assim, protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas vai ser provavelmente o primeiro link no buscador, né? E ali, cada doença tem o seu critério. Então, são 100 protocolos, são 100 doenças. E aí você vê quais são os precedentes, digamos assim, quais são os exames clínicos laboratoriais que devem ser feitos, quais são os laudos que devem ser apresentados. Aí você faz que a gente chama de LME, que são os laudos, e faz a solicitação numa secretaria estadual ou municipal que descentralizou o atendimento. Né? Normalmente é uma secretaria estadual. E aí, atendendo a esses critérios, é deferido o pedido e você vai acessar esse medicamento, normalmente de alto custo, né? Aqui, ele colocou componentes, né? Então, eu já falei de um componente, agora que eu pensei que era só o componente especializado. O componente básico estratégico, né? Você pode acessar lá na sua... Quando você pega um ácido acetilsalicílico, você está acessando o componente básico. Então, ele é direto, né? Você não precisa de um protocolo, embora tenham linhas de cuidado que os profissionais da saúde, né, da equipe da saúde da família, têm que seguir. Mas não necessariamente existe uma flexibilidade um pouco maior. Agora, é claro, eu não vou dar ácido acetilsalicílico para dor de cotovelo. Eu vou dar ou como antiagregante plaquetário, né, para rarear o sangue, né, ou para uma dor, né, enfim. Ninguém assim, é o que eu chamo de medicina freestyle, né? Assim, não é, ou chupar, né? Tem as crianças que gostam do edulcorante. Nossa, ali. Eu comia bastante. E ele é docinho, né? Uma pessoa do SUS não pode fazer isso, né? A criança tá incomodando aqui, chupa essa balinha aqui, né? Chupa esse ralhador de sangue aqui. Não pode, né? Porque não é liberado... Porque... Não, é liberado medicamento com a mesma indicação, substância, diferentes no programa da farmácia popular. Justamente por conta dos dados? Não, assim, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Mas ela tem dois domínios, né? Por que está padronizado alguns medicamentos e não tem medicamentos diferentes? Não é isso? Não, é quando dá interação medicamentosa. Não é? Eu posso tomar, por exemplo, losartano e enalapril? Eu posso dispensar os dois medicamentos juntos no farmácia popular? É essa a pergunta, será? Acho que sim. Eu acho, pelo que eu entendi, sim. Isso é duplicidade terapêutica. Né? Mas a gente pode aproveitar essa pergunta. Tem uma pergunta que eu vou responder com outra. Por que todos os medicamentos não estão no farmácia popular? Por que restringir o elenco a 30, 40 medicamentos segundo o princípio ativo, né? Essa é uma pergunta interessante, né? Em outros países, existe um elenco maior e você só acessa em farmácias comerciais, né? E aí existe até o copagamento, né? No farmácia popular também, acho que acabou o copagamento, né? Ou ainda tem? Eu acho que ainda tem alguns. Ainda tem alguns que são copagamento, né? Sim. O que acontece? Na política da assistência farmacêutica, a assistência farmacêutica ela é a parte do SUS. Então, o ideal é que a maior parte dos tratamentos são acessados
na unidade básica de saúde, porque lá você vai ter oportunidade de alguém aferir sua pressão, de você passar numa triagem de enfermagem, alguém prescrever um exame laboratorial para você. Então, se você faz fora do SUS, né, numa farmácia, a farmácia tem um conjunto de atendimentos, ela também é um estabelecimento de saúde, é importante dizer, mas ela não está atrelada, ela não tem um médico na farmácia, nem pode ter, né? Mas na UBS tem. Então, os tratamentos que foram... O elenco do Farmácia Popular, ele é pequeno, porque é o elenco que, de fato, quer se dar capilaridade para atingir o maior número de pessoas. Mas a questão da política da assistência farmacêutica pode ser refeita nos conselhos, nas instâncias políticas, etc., e mudar tudo, né? Porque outros países têm políticas diferentes. Não sei se eu fiz do limão uma limonada aí. Não, tá ótimo. Conseguiu extrair responder todas as perguntas aí que a gente tava... Ô, Felipe, você... Ainda comi pizza. Nossa, tá bom, hein? Maravilhoso. Turco, obrigada, Turco. gente. Já Ó, acabou, inclusive. eu ainda vou levar o Felipe lá ainda, tá? Nossa, porque lá tem muita coisa boa, gente. Tem. A gente não mostra nem um terço das coisas que tá lá. Muito bom. Vale muito a pena. Ô, Fê, você como um conselheiro farmacêutico, né? Assim, do Brasil, que você tá lá dentro do SUS e tal. Qual o melhor conselho que você pode dar, assim, para todos os iniciantes, assim, de farmácia? Não inicie, que sacanagem. Não o quê? Não inicie, larga a mão disso. É Não, maravilhoso. pelo contrário, Farmácia é muito rico. Se eu morresse nascesse de novo, eu faria a farmácia, né? Primeiro, por conta do meu objetivo inicial, que era de ser cientista. Se você tem o objetivo de ser cientista, assim, possivelmente um dos melhores cursos. Né? Você vai aprender química, física, biologia. Eu tive até matemática no meu curso, diminuiu um pouco, ainda bem, porque já não era Graças a Deus. utilizado. Que é mais Mas, assim. não, tô tomando ainda. Tem bem que isso aí deve estar mais quentinho, né? Vai dar uma temperada Obrigada. aqui no meu. Vou deitar então. Tá bom, tá Esse bom. chazinho do Turco é maravilhoso. E aí, para quem está iniciando na carreira, primeiro a escolha do curso, é claro, né? Então, eu não sei se ainda acontece, mas muita gente queria fazer medicina, não fazia, ia virar dentista, ou ia virar farmacêutico, ou biólogo, nutricionista, etc. Isso é muito ruim, porque eu só conhecia a graduação em medicina. Para mim, enfermeiro não fazia faculdade, nutricionista não fazia faculdade, a minha ignorância era absoluta, eu com 15 anos de idade. E aí eu falava, eu quero ser médico, mas eu nunca quis ser médico. Nunca me vi fazendo uma cirurgia, ou fazer um estetoscópio ali, não sei o quê. Eu nunca me vi. Eu sempre me vi pesquisando. Então, a primeira coisa, pesquise... Como no desenho, um cientista. Então, olha a grade curricular. Todas elas são abertas, públicas. Aí veja, nossa, mas um monte de matéria de química, eu não gosto de não sei o quê. Né? Veja a grade curricular primeiro. Depois, não se preocupe tanto com o mercado. Né? Eu tenho um ditado que é o seguinte: não deixe a escola atrapalhar os seus estudos. Porque assim, o curso em si ele é apaixonante, mas nem todos os professores são apaixonados. Nós temos muitos professores que matam a disciplina. É incrível. E outros tantos que fazem uma disciplina chatíssima virar uma coisa maravilhosa. Né? Então, a gente tem também surpresas, né? E aí, o que acontece? Se você tiver uma percepção, né? Hoje, o curso de farmácia tem mais estágio até do que na minha época, então os estágios ajudam muito. Inclusive, para você não fazer aquilo, né? Faça aquele... Caralho, saiu que pra dentro. Mas não quebrou, não. Não, graças normal. a Deus. Temperou, deu uma temperadinha deu aqui. E... não se preocupem tanto com remuneração, etc. Fazer algo por remuneração não vai ajudar, porque é interessante você ver os seus talentos. Eu caí na área de informática porque eu tinha facilidade. Né? Eu não sei se eu tinha facilidade para farmácia. Né? Então, eu não fui um bom aluno. Né? Eu realmente tive muita dificuldade. O curso era muita decoreba. Na minha época. Né? Hoje eu acredito que deve se cobrar mais raciocínio um pouco, né? Porque não tem sentido eu ficar lendo livro. Hoje o pessoal vai só com celular para aula, muitas vezes, né? Não tem nem caderno mais, né? Então mudou muito. E a gente, com as ferramentas de busca, com as enciclopédias eletrônicas, etc., não precisamos mais memorizar. A gente tem que só saber como buscar e como tomar a decisão. Sim. E isso, então, te torna mais adulto, mais assim, menos tutelado, né? E essa área de atuação... gente, é completamente maluco, assim, como que você vai, no final, trabalhar com algo. Então, por exemplo, direito sanitário. Você pode acabar, eu conheço vários farmacêuticos até que fizeram direito,
de tanto que se aproximaram da área de direito sanitário e começaram a ser reguladores nesse sentido. Então, é um universo enorme e você pode voltar para as humanas, depois ir para as exatas e vir para as biológicas, etc. O importante é você atuar na área que você gosta. Comece, faça por se amor oriente e não pelo que pelo você dinheiro. gosta. Eu acho que, assim, a gente tem que sobreviver. É claro que eu trabalhei muito e fiz muita coisa, etc. Sim. Mas não deixe também o seu emprego atrapalhar o seu trabalho. Essa é outra dica, né? Então, o seu trabalho tem que dizer por você mesmo. Mesmo se você for mal remunerado, etc., vai ali, cava, né? Paga as tuas contas e vai crescendo devagarinho. A não ser que você queira ser investidor e Faria Limer, e aí é outra história, né? Pode ser também. Vai ser empresário, etc. Mas se você for trabalhador mesmo, não tem jeito, né? Eu vou viver de salário, vou viver tal. Então, é pé ante pé. É devagarinho. Ô, Felipe, infelizmente a gente está caminhando para o fim, mas eu queria fechar com uma pergunta que a gente conversou tanto ontem como hoje. Você expôs vários sites, aplicativos que facilitam. E quais sistemas digitais já estão disponíveis para o público? Para que essas pessoas tenham acesso a essa informação e comecem a utilizar esse aplicativo. Porque eu acho que uma das coisas que eu me senti surpresa com vários que você falou que por ser da área da saúde, eu não deveria me sentir surpresa. Sim. Então, quais a população pode procurar? Antes de responder a sua pergunta, vou dar uma volta, brincadeira, mas vai ser bem rápido. Deveria existir a disciplina de informática em saúde em todas as áreas da saúde, né? Como optatória e depois como obrigatória. Né? A gente tem só estatística, mas deveria existir, né? E porque também é um assunto que nós não falamos, pode vir para um futuro podcast, sobre inteligência artificial, que foi a área do meu doutorado. Então, hoje, o profissional que não consegue utilizar a inteligência artificial, ele pode ser substituído por aquele que consegue, né? Isso já tem acontecido já com alguma frequência. Viu, advogado? Eu já ouvi em tudo, filho. Eu não faço petição mais não, perco tempo não. Pois é, então, tá vendo, né? É um assunto muito interessante que tá realmente atropelando. Exceto se eu tiver o modelo da petição lá, aí eu, tipo assim, aí eu começo a trocar o nome e tal, eu faço. Agora, se eu não tiver, a ChatGPT, bicho. Então, e hoje tem o doutor ChatGPT. Antes tinha o doutor Google. Né? A questão agora tem o doutor ChatGPT. Não se usar só o IA, mas você também tem que ter um pouquinho de QI ali, utilizar para poder formular a pergunta e ter uma resposta bem elaborada, né? Porque senão não adianta, se você não souber perguntar, ele não vai saber responder. Não, mas é tranquilo. Continua. Exatamente, né? Se você perguntar porcaria, vai sair porcaria. Vai sair porcaria. Né? Mas, ó, Meu SUS Digital é o aplicativo que eu falei aqui, Meu SUS Digital, né? Procurem aí na sua loja, né? Da Apple ou da loja Android, né? É o mais importante para você, porque ali vão estar as suas vacinas, etc. E, inclusive, você pode autodeclarar os seus medicamentos. Né? Então, você pode autodeclarar a sua cor, seu nome social, etc. Questão de pobreza menstrual, enfim. Tem vários recursos novos ali e a gente está querendo melhorar mais ainda. Ele é um super app do Ministério da Saúde. No seu estado, no seu município, podem haver também aplicativos. Né? Então, por exemplo, Goiás tem, Mato Grosso tem vários estados que têm assim, coisas fantásticas. Procurem saber aí no seu local. Para você controlar o que está acontecendo no seu município, no seu estado, no seu estabelecimento de saúde, procure Tabnet. O Tabnet são as estatísticas oficiais do SUS e lá você vai ver o número de atendimentos. Com o Tabnet, por exemplo, um jornalista inteligente achou o número de obturações maior do que o número de dentes numa cidade tal. Né? Achou fraude, né? Não sei se exame de HIV, coisa assim. Foram procurando, né? Então, tem uma aula de atuação epidemiologia, também. A gente ficava a aula inteira pesquisando. Ele dava um tema e você tinha que ir explorando aquilo. É sensacional. E clicando. Né? Você pode fazer com o Tabwin, que você baixa, é mais avançado, mas o Tabnet é clicando, né? Então, ele não é 100% fácil, mas também não é tão difícil assim, né? Então, eu indicaria essas duas para controle social, digamos assim, e o Meu SUS Digital, né? Hoje, nós temos vários softwares que não estão à mão das pessoas, mas podem estar à mão dos profissionais de saúde. Então, por exemplo, os softwares hospitalares, eles normalmente são de mercado. Mas tem soluções agora públicas que estão ficando par e passo, como, por exemplo, o AGHUSE e o AGHU. São duas ferramentas que surgiram do Hospital de Porto Alegre, né? E elas são prontuários hospitalares. E aí vários municípios estão pleiteando instalar, tal, porque são gratuitas essas soluções.
E também tem o prontuário eletrônico do cidadão, né, o PEC-SUS, dentro do agora ESUS APS, né, que então um profissional da saúde que não tem, de repente ele tem que falar lá com a prefeitura, né, com o secretário municipal, falar assim, olha, por que na minha UBS não tem o prontuário, né? Não é possível, né? O que eu tenho que fazer aqui para ir cobrar da sua secretaria municipal? Ou mesmo entrar em contato com o governo federal, que eles podem apoiar também, né? Ou o Estado, né? Tem estados também que tem essas plataformas, né? Então, mais para o profissional da saúde mesmo, tem ferramentas, né? E hoje em dia, quem atua na iniciativa privada também, aí o leque é enorme, né? Tem muitas incubadoras, tem muita gente desenvolvendo muita novidade e tal. Eu acredito que o Einstein tem soluções, o Hospital Alemão, a Albert Einstein, né? Enfim, nossa, tem um monte. Eu podia listar aqui e depois deixar aí pro... Você não acha que devia ser mais divulgado pelo governo, esses apps, para a pessoa ter mais facilidade de estar lidando com isso? Então, né, uma outra área de atuação do farmacêutico que poderia surgir aqui, que é uma área que não é muito a minha, é a da comunicação. Sim. Então, tanto dados para informação, que a gente trabalha muito com desinformação, né? A gente tem muitos propagadores de desinformação, então agência de verificações, né? Esse tipo de coisa assim, o farmacêutico que entrar nisso e souber também, porque uma coisa é informar, a outra é comunicar. Informar, eu te dou uma informação, 38 graus. Isso é uma informação, lembra aí. Para quê? Né? Comunicar é diferente. E nós, de fato, nos comunicamos muito mal. As grandes campanhas que a gente vê são normalmente de vacinação, né? Que a gente lembra do SUS, né? Então, eu gostaria, mas olha só pra você ver, vou fazer quando é época de campanha, eles sempre passam na TV, faz aquele auê e tal. Mas essa mesmo da carteira digital de vacinação seria uma coisa muito interessante de estar publicando para estar orientando a todo mundo, né? O que eu gostaria de ver, né? Uma estratégia de marketing fantástica é a do farmácia popular. Hoje, muitas farmácias que não têm farmácia popular têm fachada vermelha. Já pararam para pensar nisso? Sim. Por quê? Porque tem lá. Eu gostaria de ver, assim como aqui tem farmácia popular, aqui tem RNDS, aqui tem meu SUS digital. Em todas as farmácias, inclusive comerciais, em todos os laboratórios privados, públicos, na UPA, na UBS e tal. Esse cartaz talvez criasse, né? QR Code, baixa aqui. Foram 40 milhões de downloads no total. 40 milhões de pessoas já baixaram o aplicativo. Né? Hoje tem 8 milhões de pessoas que estão utilizando. Somos 203 milhões de brasileiros, né? Então, dá para aumentar muito, dá para melhorar muito. E sim, eu concordo que precisa melhorar. Né? Eu mesmo tenho essa sugestão aí, que eu levo para lá e tal, mas não é exatamente a área que eu atuo, mas eu gostaria muito de ver. E sim, eu concordo que deveria ter mais divulgação. Já fica aqui a nossa divulgação. Baixe o seu Meu SUS digital para você ter sua carteira de vacinação, para você já declarar os seus medicamentos. Certeza. É uma forma até de você ter no seu celular o que você utiliza, o que você já utilizou. Pode facilitar na hora do balcão de farmácia, pode facilitar na hora de uma consulta, já que não estamos unificados ainda, o médico não tem acesso. Olha, vai te passar um medicamento. Não, doutor, esse daqui, ó, tô vendo no meu aplicativo que eu já utilizei o ano passado e por algum motivo não deu certo. Então, você já tem ali na palma da sua mão, do seu celular, um protocolo, né, ambulante. Sim. Então, baixe o seu aplicativo. Fê, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Fê. Foi incrível, assim, a gente ampliou nossos horizontes acerca do Sistema Único de Saúde. E eu tenho certeza que você que está aí de casa também ampliou, tá? Então, para você não perder novos episódios incríveis desse podcast aí, que como você tá vindo conteúdo de qualidade, de muita qualidade, todas as quartas-feiras, às 19 horas. E já aproveita para seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @PodPharmaPodcast. Já curte, compartilha, manda para alguém que é da área, que é farmacêutico, que não conhece essa área de atuação, que atua no SUS e precisa saber dessas informações. Então, fica ligadinho que sempre tem novos episódios. Exato. Agradecer aos nossos patrocinadores. Padaria Doutor, quando a gente não tem nem o que falar. Não sobrou nem chá, nem pizza. Chá, nem nada, nem o cumbru, gente, maravilhoso. É um sinal que realmente estava muito bom, gente. Olha, chegou quentinho, sensacional, uma muito delícia. bom. Muito. E se você tá querendo levar aquela pessoa especial para um café da manhã, eles ficam abertos o dia todo, né? Fica o dia todo. Então, é uma opção para você levar, para você mesmo. Tem comidas diferentes, comidas turcas, essa pizzazinha, como chama?
Cumbu. Tem os doces que também são maravilhosos. Nossa, então, e ele assa ali, ó, na hora, Na o hora, forno fica fica uma ali na delícia. frente, você vê ele pondo lá e tirando. Gente, pensa bem isso daqui, ele tirando do forninho, você fazer assim, Chega a manteiga derrete. né? meu Deus, é muito Deu bom. até vontade de comer mais. Não dá? Fê, a caneca é sua, tá? A obrigado. Personalize manda pra nós. Personalize. Personalize, muito obrigado por sempre estar apoiando nós. Que, inclusive agora tá fazendo também canetas personalizadas, né? Os nossos chaveiros. Então tudo eles Sim. fazem, eles abraçam todas as nossas ideias. Então se você tá querendo dar um presente especial pra aquela pessoa, só dá uma chegadinha E lá lembrando neles. que a gente sempre tá tendo sorteios, né? Aí no nossos episódios no YouTube. Então fiquem ligadinhos, porque sempre vai ter alguma coisa boa pra vocês aí, tá? Exatamente. Sim. E Agradecer o pessoal da Metalab, que tá com a Sim. gente aí agora. Nós trouxemos essa linha de produtos deles aí. Mas pode ter certeza, só você chegar numa das drogarias Santa Marias, que vai ter muito mais produtos, tá? Sim. Aqui não tem nem um décimo do que eles oferecem Não, pra tem nós ali. muita coisa. Tem muita coisa, tem produtos para diversos tratamentos, tá? E como eu disse, na Santas Marias daqui de Alfenas você consegue e também na de Campos Gerais. E se Sim. você tiver alguma dúvida sobre qualquer produto, também temos farmacêuticos, né, Cris? Sim, todas as nossas Em lojas todas vão ter as nossas farmacêutico lojas. durante todo o período. Então, se você tá com alguma dúvida, pode ligar pra gente, pode Sim. mandar mensagem no WhatsApp. Sempre vai ter um profissional treinado pra esclarecer as suas dúvidas. Exatamente. Lembrando que a loja ao lado do fórum é 24 horas, então deu aquele perrengue de madrugada, só dá uma passadinha lá, que sempre vai ter alguém Exatamente. de prontidão Com pra te certeza. ajudar. Agradecer o pessoal da G-Motors também, teve verão esses dias pra trás, mas... Teve verão? Feirão. Verão. Pegou Verão, você! Verão? Verão vai chegar ainda, meu Um querido. a um. Errei. Filha da puta. Mas se você Ela perdeu o ficou- ela verão, a gente esperou deixou esse nossos dia. chaveiros Ela disponíveis esperou pra você que ainda ansiosamente vai esse dia. fazer a sua compra. Lembrando, tem carros novos, usados, divide em até Ó, 60 vezes. Esse chaveiro tá maravilhoso, né? Tá, ele é um abridor de garrafas, tá, gente? Então, assim, pra quem gosta de uma coquinha, uma tubaína, uma cervejinha, pode carregar, olha, põe lá no chaveirinho do carro, vai lá na G-Motors que já garante o seu. Exatamente. E agradeço também o pessoal da Mauri Contabilidade. Você que está aí com problemas fiscais, tributários, está precisando de entrada e saída de nota, questão de precificação, todos esses problemas o pessoal da Mauri Contabilidade vai ajudar você a aumentar a sua lucratividade na sua empresa. Fê, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Muito Felipe. obrigado a você que nos Obrigada, assistiu. pessoal. Até a Beijos. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.